Paulo Lima, Paulo Lima, Paulo Lima, eu estou aqui de novo. Paulo Lima, Paulo Lima, Paulo Lima, eu estou aqui. O homem é monstro, hein, Beto? O homem é monstro, e tá aí começando. Muito elogiado ontem. Muito elogiado, tá nos top trends. A torcida do Flamengo, eu em adoro. Júpiter ele tá nos top trends. Ó, não falou nada demais. O protetor, pai e filho, olha lá. Espero. É? Porque nos corredores é uma troca de carinho, pai e filho, de afagos. Mas está começando o Fox Sports Rádio, o programa que não tem mimimi, o programa mais raiz da televisão brasileira. Tá aí no tablet, tá no smartphone, é só tuitar com a hashtag FS Rádio Brasil. Vamos colocar a hashtag FS Rádio Brasil nos top trends do planeta hoje, tá bom? E você pode mandar os seus WhatsApps também, 011 99 390 4545. Meu menino, o Gabigol jogou? Jogou. Pascoal, o Gabigol jogou? Entrou em campo. Fábio Sormani? Jogou, deu uma assistência linda pro Bruno Henrique fazer o segundo gol do Flamengo. Paulo Lima, Paulo Lima, Paulo Lima, eu estou aqui. E o Pipim? Pipim também. Mas eu não falei que ele não ia jogar. É muito cara do comédia. Hoje, cara, hoje é diferente. Vamos aos destaques de hoje do Fox Sports Rádio. Falou sua, Não tem vergonha na cara, não. Agora é hora Agora o povo. de alegria. Confira. Vamos sorrir e cantar. E o que da vida? Parece Da que vida agora não se leva nada. E o que? Vamos sorrir e cantar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Bonito, charmoso, inteligente, fofo. Ela põe. Obrigado. Priscila, lembra do Vocês Obrigado? estão vermelhos? Ele tá vermelho. Priscila, rainha do deserto. Vocês Boa tarde, rapaziada! Quinta-feira, dia 22 de agosto, e o Fox Sports Rádio está no ar. Começamos com os destaques da Conmebol Libertadores. No Maracanã lotado, o Mengão deu festa para delírio da torcida e venceu o Inter por 2-0. Destaque claro para ele, Bruno Henrique. O atacante da nação marcou os 2 gols e deu a vantagem para o jogo da volta. Para o duelo no Beira-Rio, o Flamengo terá o desfalque de William Arão, que tomou o 3º amarelo. Pulando para a Conmebol Sul-Americana, hoje tem Corinthians e Fluminense. O Timão recebe o tricolor carioca pelas quartas de final da competição. A equipe de Fábio Carille quer aproveitar o embalo das vitórias e sair com a vantagem. Já o Flusão espera espantar a crise que envolve o clube e acabar com a festa na arena. No Campeonato Brasileiro, deu São Paulo na Arena da Baixada. No jogo mais misterioso do campeonato, o tricolor venceu o Atlético Paranaense por 1-0 e colou na liderança. Falando em brasileiro, vamos mostrar a preparação dos times para os jogos do final de semana. Hoje não é só um bem-humorado que é o Pascoal, não. É o Pascoal e o Pipo. Dá uma olhada. Vote qual sorriso é mais bonito. Esse ou esse? O mundo globalizou. Tudo isso e muito mais no meu, no seu, no nosso Fox Sports Rádio de hoje. E o nosso Pipinho, hein? Ele não para de trabalhar, não para de inovar. Depois do corte quente, agora tem o corte surpresa. Esse Pipinho não para de surpreender. Que é isso, hein, Pipinho? Olha a cara de alegria do cara, velho. Descobriu o barbeiro do Pipo. Ele vem com o cabelo todo... Agora a gente descobriu qual é o seu barbeiro, cara. Não, mas depois que o Pipo descobriu o corte perfeito, ele contou outro dia pra mim, ele descobriu. Não teve aquele filme Em Busca da Onda Perfeita, lembra? Teve. Legal, Caçadores de Emoção, que é a onda perfeita. Ele descobriu o corte perfeito. Como é que é? Ele tem ido ao barbeiro. Regularmente. Não, segunda, quartas e sexta. Jura? É. Não precisa tudo isso. Mas depois que ele descobriu que é legal cortar aqui e ir atrás só pica, ele vai
3 durante a semana. Nós vamos pro intervalo, a gente volta rapidinho. Que Ele tem... corta no Mizoa. Mizoa é o nome do A lugar que gente ele corta. Japonês, a gente vai pro intervalo e volta rapidinho. Tá chegando o show da Sandy Júnior. Ele tá num frisson. A gente já volta. Será que ele tá pela Sandy ou pelo Júnior? Pelo Júnior, lógico. Tá começando mais um Fox Sports Rádio. Aí, galera, ó, tá no smartphone, tá no tablet. Vamos mandar mensagens, muitas mensagens. Eu já vi aqui a galera xingando demais. Muito obrigado pelo carinho. Xingue, não pode xingar à vontade, mas sempre com a hashtag FS Rádio Brasil. Mandem o WhatsApp 011-993-904545. E você que nos xinga, seus vermes, seu lixo, seu isso, seu aquilo, você assiste, você nos segue. E faz o quê? E manda mensagem, e manda mensagem. É isso que incomoda vocês. Vocês nos odeiam, mas vocês não nos amam ao mesmo tempo. Ó. Um beijo pra vocês. Então, olha, vamos mandar o WhatsApp também, 011-993-904545. Deu Flamengo, indiscutível, não tem o que questionar. O jogo foi difícil. O jogo foi difícil, foi 2-0 pro Flamengo, 66 mil pessoas. Até o Bruno Henrique, até saiu o gol, mas o jogo é assim. 75 de jogo. E? Sim, foi difícil. Se fosse fácil, o gol teria saído no começo. A vitória foi discutível. Quantos chutes A vitória foi merecidíssima. O Inter não veio pra jogar. O Inter não veio pra jogar. Eu falei alguma mentira? A vitória indiscutível do Flamengo. E foi pouco. Mas essa postura do Inter aí não dizendo surpreende, que né? não foi tão fácil. O Inter, quando joga fora de casa, ele tem essa postura mesmo, ele tenta arrancar um empate ou perder de pouco. Foi assim contra o Palmeiras, e aí quando levou o jogo pro Beira-Rio, todo mundo viu o que aconteceu. Tanto contra o Flamengo, eles queriam fazer isso também, não deu a vitória certo. do Internacional na última rodada do Brasileiro, contra quem foi mesmo? Foi a primeira vitória do Internacional fora de casa. Contra o Fortaleza, a estreia do... Isso. Estreia do Zé Ricardo como treinador do Fortaleza. O time, E foi com o time reserva. Reserva total. Então, de fato, você tem razão. O Internacional, fora de casa, ele não se comporta bem. Mas nas competições de mata-mata ele vai bem, estava invicto. Não, mas só que o Paulo Lima sabe o seguinte, contra o Palmeiras, o Inter perdeu pro Palmeiras. Adotou a mesma tática. O Inter até 1-0 contra... Na Copa do Brasil, na Libertadores não. Mas o Inter até 1-0 contra, fora de casa, ele se sente confortável. E fez isso contra o Palmeiras. Fez assim contra o Palmeiras. Tomou 1-0 e manteve a postura. Pra mim tá bom, né? Não se incomodou. 1-0 estava legal, perdendo o jogo. Conseguiu, em casa, fazer o gol, levou para os pênaltis. Para mim, aquele jogo foi 2-0, porque aquele segundo gol do Moledo foi regularíssimo, anulado, muito mal anulado pela arbitragem na Copa do Brasil. Mas o Internacional ficou com aquela expectativa. 1-0 não está ruim. Vem o segundo gol. Em 5 minutos, o Flamengo decidiu o jogo. 4 minutos, né? Um gol pro outro deu 4 minutos. 75, 79. Aí, se você olhar o que aconteceu no jogo, você vai dizer assim, poxa, o Flamengo triturou o time do Internacional. O Flamengo teve mais domínio, mais condição de jogo. O Internacional não incomodou o goleiro do Flamengo. Pouca coisa fez o goleiro do Flamengo o tempo todo. O Guerreiro passou o jogo brigando e não jogando. Não o Rafinha passou boa parte. O Guerreiro foi engolido pelo Rodrigo Caio. Sim, mas ele passou o jogo brigando com o Rafinha. Brigando com... mas é a tática do time. Ele joga. Mas o Gabriel em outras situações desse tipo, ele se deu bem. O Gabriel saiu pra jogar. O Gabriel... Mas o Guerreiro contra o Palmeiras também em São Paulo, ele também não jogou bem. O Guerreiro é engolido também em todo jogo grande. Vamos falar uma coisa. Não. Tirando aquela final do Mundial do Corinthians. Contra o Palmeiras lá em Porto Alegre, ele jogou muito. Eu não achei que ele jogou muito, não. Ele foi bem. Mano. Você acha que o Guerreiro foi engolido de novo? O Guerreiro, nesse tipo de jogo grande, a torcida do Flamengo sabe bem disso. Por isso que a torcida do Flamengo não tem muita saudade do Guerreiro, não. Mas você viu que ele falou, depois do jogo? Jogou. Vai ter jogo lá. Tudo bem, tem jogo lá. Ele avisou. Vai ter jogo lá. O Internacional é um timaço, é um dos times que eu mais gosto no Brasil. Ontem, pra mim, foi uma grande decepção ter jogado da forma que jogou. Porque é um jogo de Libertadores, a postura tinha que ter sido um pouco diferente, sim, aqui no Maracanã. Agora, que o Guerreiro, nesse tipo de jogo pesado, grande, passa mais tempo choramingando, reclamando de arbitragem, reclamando de zagueiro e pouco também se desvencilhando de marcação, é uma verdade também. Agora a bola não chega nele, filho. Não jogou nada. A bola não chegou nele, cara. Como é que ele vai jogar? Porque ele foi o Sobis. Eu achei o equívoco do Daí Helman ter colocado o Sobis e não ter colocado o Nico Lopes. Mas o Nico Lopes perdeu um gol também. Sim, mas porque ele cria. Porque ele tá lá. Nico Lopes não marca um gol. Não, ele tá de frente pro gol. O último gol do Nico Lopes... O Francesco, ele era O último gol do Nico Lopes, estavam lançando um Corcel.
Corcel era o carro da moda. Corcel 1, não 2. Corcel carro ou Corcel filme? Ele não marca um gol. de gols aí, mas ele marcou. O Nico Lopes não marca um gol há 22 jogos. 22 jogos. 22? Ele entrou, eu acho que Mas, apesar que pros poetas hoje não quer dizer nada. Um atacante que não marca gol o hoje. Sarrafiori, Onde é que tá o Internacional? no Campeonato Brasileiro, Não, nessa competição aí. tá disputando com o Flamengo. Então. Sim, mas não estou falando do Internacional, estou falando do Nico Lopes. Sim, mas o Nicolau faz parte do time. Sim, tá no banco. Sim. O senhor está questionando aí. Então, nós estamos questionando Então, tá exatamente no esse. banco. E perdeu a vaga pro Rafael Sobis, é isso que Esse ele tá pra mim falando. foi um equívoco do Odair Helman. O Ben acho que não, acho que Eu acho que não. Agora, Ele entrou e o Internacional teve uma chance de fazer um você gol. viu, ele fez 2, 3 gols, né? Não, mas ele E aí empatou o jogo criou. com o Nico Lopes. O Gabriel não serve pra você por causa do John. É isso? Espera só um minuto. O Gabigol é artilheiro do Flamengo, artilheiro do ano. O Nico Lopes é um atacante que não marca um gol há 22 jogos, gente. Pelo amor de Deus. Você tem razão que ele não faz gol. Mas ele é um cara importante. Ele atrai a marcação adversária. Ele abre espaço, consequentemente, pro Guerreiro. O Rafael Sobis não faz isso. Não, e o Sobis foi escalado ontem muito defensivo. É, o Rafael que exatamente. tem na sua qualidade principal o chute a gol, não deu um chute Agora, a gol. a pergunta só Pascoal, o Inter que entrou com uma postura muito retranqueira ou o Flamengo que jogou muito? Bom, o Internacional joga desta forma fora de casa, nas competições de mata-mata. Jogou assim na Libertadores e voltou a jogar na Copa do Brasil. Repete o jogo que fez contra o Palmeiras nessa partida contra a equipe do Flamengo. O Internacional se sente confortável jogando dessa forma pelo chamado contra-ataque. Joga por uma bola, né? Como a gente diz na gíria do futebol, joga pela bola vadia. Vai que numa o Guerreiro no combate com o zagueiro adversário, fica com a bola e faz o gol. Vai que entra o Wellington na ponta esquerda, consegue fazer um passe, como aconteceu no Uruguai, e o gol do time do Internacional. Vai que o Sarrafiori entra e consegue fazer uma jogada de linha de fundo. O Edenilson ontem não fez um bom jogo pelo Internacional. Ele perdeu, ele não foi nessa marcação e ainda ficou parado. E aí os dois zagueiros ficaram expostos, saiu o gol da equipe do Flamengo, o primeiro gol aí... O primeiro gol, eu não sei até agora o que o Rodrigo Moledo estava fazendo no ataque. também. O Rodrigo Moledo não participa do primeiro gol. Dois lances, ele tá fora de posição. Não. O segundo gol nem ele tá tanto. lá. O segundo gol, eu acho que houve mais uma falha do Nico Lopes. Esse é o segundo gol, esse é o O segundo gol que a Edenilson gente perde viu. uma bola no primeiro gol. O Edenilson perde, que ele vai tentar driblar fominha pra caramba. O Aí jogo todo, Edenilson o Gabigol foi bater com a perna esquerda, bate com a direita, ele faz o gol. Imagina, pô. Tem que Ali, bater com ó. a perna esquerda, imagina. Não, ó, Ele a bola furou. Não, discordo, Pascoal. Ele tá de frente Desculpa, com a perna mas eu direita. discordo. Tá com a perna e com a perna Imagina, direita. ele é canhoto, a bola veio aqui, ó. Sim, mas- Pra bater, pô. Que Ele isso? ela tava sem ritmo, né? Lógico. Ó o Edenilson, ó. Olha lá, Que a dá uma olhada jogada onde é que pra tá o fazer. Moledo, ó. Passou pelo Arão, o Moledo tá atrás do juiz, ó. Exato. Olha lá onde é que tá o Moledo. Exatamente. Que isso? O que o Moledo tá fazendo loucura. ali? O Flamengo, o Internacional tá jogando fora de casa por um resultado desse tipo. Fechadinho. Nesse momento já tinha Nico Lopes e o Wellington Silva. Era a tentativa do Odair ganhar o jogo nos 15 minutos finais. Sim, mas ele se abriu. o zagueiro não tem que tem que ir pro ataque. Então, Exatamente. E no segundo gol, ele também tá fora de posição. Não, o segundo Não, gol o segundo gol ele tá lá. Segundo Ele tá- gol, ele tá não. fora. Ele vai Quem dar tá o fora é o bote. Patrick. Ele dá o bote no Gabriel. E o Gabriel faz o passe. Então, É o Patrick que tá e o fora. buraco acontece novamente entre o Cuesta e o lateral do A zaga que não toma... Dá uma olhada, ó. Ô, meu Ó o menino. segundo gol. Ó o segundo gol, quer ver, ó? É o Patrick que tá Dá uma fora. olhada no Nico Lopes, O Patrick não chuteira branca acompanha. aí, ó. Tá parado. Ó, quer ver o Gabriel? Ele tá perto do Gabriel. Ó o quer ver, Patrick ali no meio, Ele vai ó. esquecer o Gabriel. O Gabriel vai voltar pra receber essa bola. Não, ele vai esquecer o Felipe Luiz. Não. Dá o uma Felipe olhada. Luiz é que vai receber Tudo essa bem, bola. ele foi lá pro meio, já não é mais ele. A marcação não é individualizada, é setorizada, ó. Agora ele vai esquecer o Gabriel, ó. E viu, ó? Olha lá, ele tá perto do Gabriel. A bola vai voltar pra cá, o Gabriel vai retornar. É que esse reloginho aí atrapalha bastante, viu? Como esse relógio ajuda. É o tempo da jogada. O legal é o tempo da jogada. Olha lá, ele tá marcando quem? Ó, o Parou. Patrick, Olha o Moledo onde é que sai. Olha o Moledo. Olha lá, o Moledo sai. O Moledo sai pra porque dar o combate Edenilson no deixou o Gabriel. buraco. O que não podia acontecer, você tem razão, era deixar no mano a mano o Cuesta Bruno com o Henrique Henrique. com o Cuesta. Não, mas peraí, aí a aquela gente tem que zona de- valorizar, mas peraí, a gente tem que valorizar o drible de corpo que o Bruno Henrique dá no Cuesta, hein? Ele ameaça ir pra um lado, vai pro outro, o zagueiro do Inter E fica foi a única perdido no jogada lance. que o Olha lá, ó. Boda fez no jogo Olha lá, ó. também, né? Ele ameaça pro lado, ó, vai pro outro. Você tem razão. Claro. Mérito Mérito dele do também. Bruno Henrique, né? Claro. E Puxa pra perna a boa. fase do Não Bruno dá. Henrique é sensacional. Não Ele dá tá- pra deixar no mano a mano esses dois backs do Internacional contra o Bruno Henrique e o Gabriel. Não dá. Então o Odair vai ter que dar um jeito nisso aí se quiser reverter esse placar. Faltou ali, você vê que naquela zona onde vai fazer o combate o Moledo,
O Patrick tá flutuando fora de posição, também é um erro, porque O Edenilson tá Henrique olhando tava por pro ali. goleiro. O Edenilson, sem dois erros de marcação, ou seja, né? o erro pra mim foi dos volantes do Internacional. Porque nenhum deles acompanha e, além de tudo, tem a somatória do Moledo sair pra cobrir dos caras. O Moledo viu o buraco pra dar o combate errado. Zagueiro, mesmo que veja o buraco ali na frente, tem que ficar parado no lugar dele, porque se ele abre, se ele sai da posição, ele é o último homem para abrir o espaço para finalização. E quem tinha que ter tido a noção ali foram os volantes do Internacional. Os volantes do Inter que tinham que... Não, o Edenilson vai dar combate, acho que no Felipe Luiz. Ó, dá uma olhada, ele tá ali, ó. Tomou um drible. Agora, o Nico Lopes, eu repito, o Nico Lopes estava acompanhando ele. Ô, meu menino, Diga. mas o Jesus não deveria ter entrado com o Gerson ontem? Não. Sabe por que não, Benja? Só você. É uma situação. Você achou isso? Não. Apesar, o cara entrou no segundo tempo e aí Não, mas, Sormani, apesar que... Não, mas peraí. Apesar que o Gerson, todo jogo que ele participou com a camisa do Flamengo, ele foi bem, né, cara? Todo. O Gerson, Exatamente. todos os jogos que ele entrou aí, Olha o passe que ele dá ali, ó. ou como titular, ou então entrando no segundo tempo, ele vai bem em todos. Isso aí evoluindo jogo a jogo. Exato. Inclusive, Pascoal, ele briga diretamente aí com dois caras no time do Flamengo, tanto centralizado com a Arrascaeta, quanto aberto pela direita com o Everton Ribeiro. E até numa dessa aí, saindo com o Edjar do time, porque tudo indica que ele pode já estar deixando o Flamengo nas próximas semanas aí. O Arão não joga o outro jogo, né? Porque tá suspenso. E aí você vai jogar, mas ali eu acho que vai entrar o Pires da Mota. Vai entrar o Será que não? Vai jogar o Gerson e o... Depois do jogo, o Gabriel falou porque assim, o Edjar, ele a gente não permanece vai pro mudar o próximo estilo. jogo, porque tudo indica que o Edjar vai deixar o Flamengo. A tendência é que o William Arão seja deslocado para primeiro volante, porque ele tá jogando, inclusive, Ele só vai sair no final do ano. Não, parece que nas próximas semanas aí já estão negociando a saída dele. A informação que eu tenho é que ele fica até o final do ano. O Flamengo vai contratar alguém. Então, O presidente do Flamengo disse no final Então, do eu não garanto isso. Esse Pires da Mota é fraco, hein? Concordo. Fraco. Tanto que o próprio Jorge Jesus, ele já vê o Arão como primeiro volante. E que partida que fez o Arão. Tá todo mundo falando muito do Bruno Henrique, com razão. O Gerson que entrou muito no segundo... Como é que é? Para. Vai lá. Troféu humildade. Que foi? Repete a frase. Não, fala porque é pra todo mundo Vou falar Peraí, vou falar em slow motion. É que ele fala no bolo, pai. Pascoal, em slow motion. Jesus. Você é o maior incoerente da televisão brasileira. Você persegue o Arão? Não precisa gritar, Paulo Lima. Você é o incoerente da televisão brasileira. Então, mas... persegue ninguém. reforçando lá. Essa semana você tá calando a boca do Filipão, e o Filipão tá calando a boca, o William Arão tá calando a boca. com sabão. Quem mais? Quem mais? Bueno, lembra que ele perseguiu o Vitor Bueno? Vitor Bueno fez gol ontem. Não, mas aí ele falou que o Guerreiro, aí os caras estão querendo xingar ele. Agora é o Guerreiro. Não joga jogo grande. Que Guerreiro pipoca em jogo grande. Corinthians e Chelsea era o quê? Mas fala. Porque todo mundo tá elogiando o Bruno Henrique e de fato merece todos os elogios, cara. A bola que o Bruno Henrique tá jogando é o ápice da carreira do Bruno Henrique. Ele chegou no auge que eu achei que ele já não poderia atingir. Eu não acho que ele eu vi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique quando jogou no Santos, o Bruno Henrique quando jogou no Santos, eu falei, o Bruno Henrique aí já mostrou o que ele pode atingir na carreira. Ele vai pro Flamengo com um elenco mais forte, é verdade também que o auxilia, mas, cara, a bola que o Bruno Henrique tá jogando é sacanagem, cara. Tá jogando demais. Ele tá com o perfume que a bola gosta. E o Gabigol, apesar do Gabigol não ter jogado tão bem ontem, e até entende que ele tava voltando aí de uma lesão e etc, mas o Bruno Henrique jogou muito, o Gerson entrou muito bem no segundo tempo, cara, mas a partida que o Arão fez, digno de aplauso. O Gabigol jogou, é isso? O Gabigol entrou. O Victor Zata jogou. O Victor Zata fala aqui, bem, já pergunta para o Sormani se de uns tempos para cá o Flamengo ficou mais cascudo na Libertadores. Está aprendendo a jogar? Porque Libertadores é diferente. Grande abraço a todos da bancada e chupa Pipinho. Não, é o seguinte, jogar na Libertadores contra adversários brasileiros é uma coisa. Jogar Libertadores contra adversários argentinos é outra, principalmente, né? É outra coisa completamente diferente. O Flamengo se comportou super bem com o Internacional. Passou com dificuldades pelo Emelec. Na final, tá todo mundo dizendo, ou vai pegar River ou vai pegar Boca. Se chegar, a gente não sabe. Pode chegar, o Internacional pode virar, o Palmeiras pode eliminar, ou o Grêmio, o próprio Flamengo. O Boca já está na semifinal. O Boca já está na semifinal depois dos 3-0 que ele fez ontem contra a LDU. O Pascoal comentou esse jogo, sobrou, né? Então eu quero ver como é que vai ser o embate contra times argentinos. Aí, se passar do jeito que tá passando aí, eu vou dizer, criou casca. Aprendeu a jogar.
Porque... Se passar pelos argentinos, vai estar na final, né? Não. Passar pela Argentina é campeão. Na final. Chega na final. Mas, ô Sormani, sabe por que eu acho que tem um grande trunfo aí? Porque qualquer brasileiro só vai pegar Boca e River, que a gente entende se passar pela Argentina é campeão. Pera lá, gente. Só vão enfrentar esses dois adversários aí numa possível final. Lembrando que esse jogo não será na Argentina. E esse é um grande trunfo também, porque muitas vezes aí os times brasileiros acabam capengando quando jogam fora de casa. E pelo fato de ser um território neutro, vamos colocar dessa forma. Vai ser hostil como jogar na Bombonera. A tendência pode ser Palmeiras, pode ser Grêmio, pode ser Inter, pode ser Flamengo, enfim. A tendência é que tenhamos uma maior parte de torcida brasileira, mesmo jogando lá em Santiago, do que de argentinos, porque proporcionalmente o Brasil aí tem muito mais habitantes do que qualquer estado. Não, mas a torcida do Boca que é muito legal. Grande, é 50% e mais um dos argentinos. Na Argentina. Não, os torcedores do River não acham isso, não. Pode chorar. Pode não achar. A turma do River. Vai chorar na cama, que é lugar quente. Não é bem assim, não. O Boca é muito maior. Uma tese que não é minha, é daquele rapaz de laranja que me disse hoje cedo. O rapaz de laranja, o Rodrigo Bueno, me disse o seguinte: Pascoal, sabe qual é a vantagem no time brasileiro na final? Se a semifinal for River e Boca, é que os dois se arrebentam. Eles vão sair no tapa, vai ter um monte de jogador expulso e tal. E aí o time pode chegar enfraquecido para jogar contra um brasileiro. Essa é a tese do Rodrigo Bueno. O elenco já imaginou? O Boca tem um baita elenco hoje. Hoje, se o Boca perde um volante, tem o De Rossi no banco. Olha, o Boca pode ter um baita elenco, mas eu vou te falar, o elenco não vou discutir agora a tradição, peso, nada. Concordo com todos vocês, o Boca em Libertadores é um terror. Mas, gente, o time do Flamengo é muito, porque o Rodrigo Caio jogou ontem. Forte. E o Maracanã esse ano está se tornando uma bomboneira carioca, hein? Você viu que o Jorge já entra ganhando? Se você pega o retrospecto do Flamengo esse ano no Maracanã, realmente o Maracanã é a casa do Flamengo. Não estou só falando em quantidade, quanto né? Foi ontem? 66 mil, porque os 7 melhores públicos do ano, esse ano, são do Flamengo. É uma coisa impressionante. Mas o Flamengo no Maracanã, o Maracanã virou bomboneira carioca, gente. Virou a bomboneira carioca. E o Flamengo tem um time, o time do Flamengo é F. É F, 3 pontinhos. Mas a final não vai ser no Maracanã, não vai ter jogo nenhum lá. Eu tô falando até chegar lá. Até chegar lá. Tem a semifinal, só vai ter time brasileiro, é isso que eu tô falando. O que o Felipe Luiz ontem jogou de bola também. Foi bem. O Flamengo jogou muita bola. O Flamengo jogou muita bola. O Felipe Luiz ontem jogou com o Ejar. O Cuejá não é novidade, Pascoal. Não é novidade. Eu não achei que o Cuejá jogou bem. Independentemente do que fez. Independentemente do que fez o Inter em campo, a atuação do Flamengo foi totalmente convincente e esmagadora. Não tem jeito. Completamente esmagadora. E o Gabriel Barbosa ainda perdeu um gol. Sozinho só precisa ser 3-0 para liquidar o placar. Aí já, eu acho que seria a mesma coisa que o Boca fez contra o LDU, deixaria o Flamengo muito adiantado. É evidente que tem que valorizar o futebol do Flamengo, não tem a menor dúvida disso. Agora, o Inter ontem foi um futebol abaixo daquilo que normalmente acontece. Jogou atrás, jogou defensivo, jogou de uma maneira até certo ponto de pesado falar isso, mas muito covarde, sem ser agressivo, sem ser contundente, e aí paga o preço. No momento que ser agressivo, botou exatamente o Nico por aqui, o Wellington pela esquerda, e botou o jogo também depois, que ajudou bastante ali. Então aí quando ele vai pro ataque, logo depois, sai, no que faz as modificações, leva o gol. Aí desmonta tudo. O Sob estava marcando com muita eficiência. O D'Alessandro segurando o jogo com a categoria de sempre, sem ser um jogador exuberante ontem. E aí o Inter desmonta a partir do primeiro gol, em 4 minutos dava o segundo. Um abraço, né? O Inter foi completamente... Eu acho que... Espera só um minuto. Ô, Pipo, o Guerreiro ontem falou, calma que tem o jogo de volta. Mas é óbvio que tem que falar isso. Primeiro porque tem o jogo de volta, óbvio. Segundo que agora o Inter precisa mexer, né, com o brio, com o ânimo da torcida, aquela história, eu acredito, vai dar, tal. Dá pro Inter, Pipo? Sim, tem capacidade para isso. O Inter tirou 2-0 do Palmeiras, né? A arbitragem não deu o gol naquela ocasião, mas o Inter fez o placar que, naquela ocasião da Copa do Brasil, dava até a classificação direta, levou aos pênaltis. E o Palmeiras é um time tão cascudo, tão forte como o Flamengo. Então dá para tirar sim o 2-0. É uma ótima, uma vantagem fantástica do Flamengo em relação ao Internacional. Agora, o Flamengo
vai jogar desfalcado, né? O Ilharão tem sido uma peça importante nesse lado direito da defesa do Flamengo. Sim, melhorou. Aplaudir. Humildade. Depois reconhecimento. eu sou resultadista, ganhou. Agora ele que desceu o pau no Ilharão o ano inteiro, o Ilharão faz falta. Porque só eu sou resultadista o Ilharão do Brasil, só eu. O Ilharão tem se exposto menos, tem jogado mais na função dele, tem sido um cara de mais competência ali na marcação. Tá jogando muito, isso sim, vai. Não. Resuma assim, ó, tá jogando muito. Tá jogando demais. Não vai doer. Pronto, já tem um porém. Já não é tudo isso, Ó, tem esse lance aí que não foi nada, hein, outra gente? Isso aí coisa. não é nada, hein? O Gerson, que se entrar no lugar dele, já muda a característica, já vai voltar a abrir um pouco mais o Flamengo. E jogar com uma formação um pouco mais aberta em Porto Alegre contra o Internacional é perigoso. Não dá pra falar que não. Mas o Gerson sabe se comportar um pouco mais pra trás. Na Itália ele aprendeu O Gerson leva muito cartão amarelo, faz muita falta pesada. A questão do Gerson é que, assim, ele em relação ao Ilharão é ainda mais propenso a atacar. Porque ele é mais atacante ainda que o Ilharão, é mais um homem de criação em relação ao Ilharão, que ele chega como elemento surpresa e às vezes se empolgava demais e deixava a retaguarda aberta. Você ouviu a entrevista do Gerson depois do jogo? Que ele diz assim, eu estou encontrando novamente a alegria de jogar. Claro, ele é bom jogador. Na Itália ele não tinha alegria nenhuma para jogar. Ele deixou o Agora no Flamengo ele está com alegria de jogar. Amadureceu na Itália e voltou a jogar bem, né? O futebol italiano que sempre está E aí o Tom quis ficar lá, o Balotelli. É uma merda. Então, assim, tem esse problema para esse jogo de volta e o Inter pode se aproveitar disso. Agora, o que o Inter não pode ser, e que foi muito ontem, na minha visão, time fominha. Rapaz, como prendeu bola, o Edenilson ontem cansou de esquecer companheiros em posição boa de fazer uma triangulação, uma tabela. Achou que ele próprio poderia resolver o jogo. O Inter segurou demais a bola ontem. Claro, nessa questão de valorizar empate, etc e tal, mas, sabe, faltava comunicação. Quantos ataques que o Inter teve em contra-ataque em relação ao Flamengo, que você via 2 ou 3 jogadores abertos e sempre alguém queria resolver a jogada sozinho. Se não foi o Nico Lopes no segundo tempo, com o Wellington Silva, com o Edenilson. O Edenilson perde a bola no gol do Flamengo. Primeiro gol. Do primeiro gol. Lance ridículo, com e 2 no jogadores segundo do tá lado mal dele. posicionado. Né? Então, assim, o Inter tem que ter essa noção de que se for pra jogar contra um time que é tão forte como ele, que é o Flamengo, se não for um time inteligente, um time que vinha jogando dessa forma coletivo, com movimentação, com jogadores, sabe, ninguém querendo aparecer mais que o outro dentro de campo, o Inter pode chegar ao placar. Mas, ô Facincani, eu vou destacar uma frase, cara, do Odair Hellmann na entrevista coletiva ontem. Quando o repórter faz uma pergunta pra ele, falando, diante de uma possível eliminação contra o Flamengo na Copa Libertadores, isso pode influenciar negativamente na Copa do Brasil? Ele já fala, não responda essa pergunta hoje, eu vou esperar o jogo de volta. Falou, porque é um placar extremamente reversível. Ele cita o Flamengo, que tomou 2-0, conseguiu devolver a diferença, enfim, adiantou a classificação para a próxima fase. Enfim. Caso do Emelec, que você está falando. Ele cita esse exemplo do Flamengo, Pascoal. E eu acho que é importante o treinador realmente ter isso daí dentro da mente. Porque, tudo bem, é claro, é um golpe duro você levar 2-0 no primeiro jogo, tendo que reverter contra uma equipe qualificada que é o Flamengo. Mas o treinador não pode ficar cabisbaixo, não. E o Odair Hellmann, ele foi firme na resposta. Tem que botar isso na cabeça dos jogadores. Mas eu acho que ele vai conseguir, cara, porque o Odair é um dos técnicos no Brasil, um dos poucos técnicos no Brasil que ainda tem o time na mão. É um cara que, mesmo o Inter tendo tomado a porrada que tomou ontem, não jogando a bola que se espera do Inter, mas dos é um cara que usa tem o time na mão? Sim, opa. Filipão tem, Renato Gaúcho tem, Carilli tem, Cuca tem. Rogério Ceni já chegou tendo. Não, Rogério Ceni Fala São Paulo, vai cair o braço, não pode falar São Paulo. Eu falei o Cuca. Não, o São Paulo tem. Não, mas não acabei, você me importar. Falou do São Paulo. Não, mas eu tava falando, vocês me cortaram. Não, mas vocês estavam me cortando, eu tava falando, tem mais um monte que tem. Não, um monte não. Eu falei metade do o Roger tem no Bahia, não tem. Eu tô falando, eu já falei metade do Campeonato Brasileiro. Mascarando. Não, pelo contrário. Você foi mal. Peraí, desculpa, o Rogério Ceni chegou, tem um jogo. E já tem. Ah, não tem. Tá bom, então tira o Rogério Ceni, tá bom. Então tira o Rogério Ceni. Os principais técnicos do Brasil tem. E o Odair tá entre eles. Eu falei metade do Brasileirão. Não, não é metade. Você Não, aí sem Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Flamengo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, Bahia. O Vanderlei tem o time na mão. Atlético Paranaense, não, você está discutindo qualidade do time e o treinador tem o time na mão. Mano, você foi transformado num espeto, fala disso. Vamos pro WhatsApp. Vamos pro WhatsApp. A gente colocou ali o espeto ali, a gente colocou na churrasqueira.
Chegou no auge que eu acredito que não poderia atingir. Sou o Vinícius aqui de Bauru e, pô, tô vendo aí vocês falando sobre o Flamengo e tal. Eu queria entender o que o Pipinho e alguns torcedores do Flamengo têm contra o Ilharão. Porque eu não sei se eu que dou sorte, mas toda vez que eu assisto o jogo do Flamengo, o Ilharão joga pra caramba. Eu queria ele no meu time. Abraço. O que as pessoas questionam é o seguinte, que quando você elege, você tem os seus eleitos. Não tem eleito. Tinha aquele filme A Escolha de Sofia, tem as escolhas de Pipinho. Não, é a lista de Schindler. E tem as escolhas de Pipinho. Então, você elege uns caras, mas você descasca. Quando é pra elogiar... Não, tem um. A porrada é aqui. Não tem porrada. O elogio... Não. Ontem no caso do Filipão. Não. Primeiro que tem mais WhatsApp? Vamos ver. Gaguejou pra porrada. Sempre vai mais forte que o elogio. Lógico que sim. Boa tarde, galera do Fox Sport Rádio, aqui Luquinhas Faria de Teresópolis, Rio de Janeiro. Queria deixar aquele alô assim, ó. O secador adversário a essa hora tá dando chilique. Ó, gol do Bruno Henrique. Escapou da marcação do Lindoso e também do Patrick. Ó, gol do Bruno Henrique. Semana que vem, todo mundo vai ficar no pique. Vai ter gol do Bruno Henrique também, cara. Isso aí, galera. Valeu, obrigado. Engoliu o pipo de novo. Agora, fala aqui pra dupla. E ontem virou, como é que chama aquele negócio? Top Trends. Top Trends. É Top Trends. Nos Trend Topics. Trend Topics. Deixa eu te falar isso até hoje, que eu não tenho Twitter. Gente, primeiro... Entendeu? Isso é palavra não. Só pra você ter uma ideia, ele tá te ofendendo. Eu sei. Quem? Você. Primeiro, quero dar parabéns para a equipe do site, o foxsports.com.br. Uma salva de palmas. Temos que valorizar, porque, olha, hoje é quinta. Todo mundo estava discutindo quem seria o substituto do Gabigol. Normal, porque era um assunto, ele não foi relacionado. Todo mundo, todos os programas, falam, vamos discutir quem será, né, o substituto do Gabigol. Quando a equipe do site do foxsports.com.br foi atrás, calma meu que eles merecem, foi atrás do histórico, do retrospecto, do Jorge Jesus lá em Portugal, se levantou uma lebre. Porque o site foi lá e publicou a matéria, fez números, foi atrás, pegou informações de sites e jornais em Portugal e mostrou, olha... Em 59% dos clássicos em Portugal, o Jorge Jesus blefou. Se eu não me engano, de 37 jogos, se eu não me engano, 25 jogadores que não iriam jogar para estar machucados, jogaram. E nós entramos ontem no programa, quando muita gente ficou tirando sarro da gente, desdenhando, eles ficam aí criando factoides e bibibi. Nós ficamos discutindo. A discussão não era quem seria o substituto do Gabigol, a discussão é o Gabigol vai jogar. Sim. E o site do Fox Sports nos pautou, porque nós mudamos a discussão graças ao site, e tinha razão. E nós aqui, o Mano, o Pascoal, o Sormani e eu, falamos assim, nós achamos que o Gabigol vai jogar. E o Gabigol jogou. Não é nada de anormal, não seria nada de anormal ele jogar. Mas teve gente que se posicionou contra. Eu respeito a opinião de quem se posicionou contra. Eu não achava que ele não ia jogar, só achei que ele estava fora da lista, não disse que ele não ia jogar. Não, eu falei que você falou que não ia jogar. Você excluiu eu. Porque vocês foram os TTs. Vocês foram céticos. Mas não estou discutindo, não é discutindo. Você saiu até em matéria aí, pô. A discussão é que ele ou não ia jogar. Que ele blefou, não era essa. Ele blefou e ele tinha razão. Bom, primeiro, duas coisas. Se ele não estava na lista, vocês dois acreditavam que ele não fosse jogar. Isso. Ponto. Perfeito? Perfeito. Nós acreditamos que ele estava treinando, estava se movimentando lá no CT, e como é o jogo no Rio de Janeiro, não precisa de deslocamento, ele estaria, se apontasse uma mínima condição, ele jogaria. Ele jogou, é só isso. São visões diferentes. Vocês tiveram visões diferentes da nossa. Vamos então antes ouvir o Jorge Jesus, que ele fala depois do jogo sobre esse blefe. Vamos ouvir, até porque ele tem prioridade. Claro. Não tem? Pô. Of course. É Jesus, né? Que isso, Pipo? Tá resmungando lá. Ele tem. É o Muttley. Olha lá. Vamos lá, Jorge Jesus. Aqui somos nós. Desculpa.
Nós fizemos hoje no treino da manhã, ele deu-nos indicações positivas. O médico do clube arriscou, disse, ok, isto é um jogo para jogarmos no risco. Se ele tiver que se lesionar ou se tiver que agravar a lesão, vamos os três arriscar, o jogador, o treinador e médico, e foi isso que combinámos os três. Pode falar. A discussão não era acreditar ou não que ele ia jogar. A discussão era se o jogador clinicamente não estava vetado, logo ele poderia ter o nome publicado na lista de relacionados. É isso. E dali você dizer, ele está na lista, porém não está confirmado como titular, porque Perfeito. há uma dúvida em relação à condição física dele para o jogo. Ponto. Ninguém aqui desacreditou que ele fosse jogar ou não, a discussão não foi essa. Foi simplesmente que não havia a menor necessidade de você omitir o fato de ele estar clinicamente apto a jogar, porque ele estava em tratamento. Se ele está vetado, está vetado. Se não está vetado, você perfeitamente pode pôr o nome dele na lista de relacionados e aí você completa a informação. O Gabigol está relacionado, porém, não está confirmado como titular porque vem de recuperação. Há uma grande chance dele ser banco. Acabou. Eu aplaudo o Jorge Jesus porque o negócio é o seguinte. Isso aqui é Libertadores, irmão. Nosso, mano. Tem cachorro entrando em campo, tem guarda com escudo no escanteio, tem que ter esse tipo de artimanha pra vencer campeonatos. Parabéns, Jorge Jesus, é isso mesmo. Não tem Oscar. Não? Que orgulho de você, meu menino. Que orgulho de você. É isso mesmo, é Libertadores. Irmão. Mas você sabe que foi exatamente os caras querem isso que transformar o futebol. Eu vou te contar uma coisa. Os caras querem Aqui é a América do Sul, Os velho. caras querem transformar o futebol em videogame. Não vai transformar, Não vai transformar em videogame. Isso aqui não é Champions League, não, parceiro. Rua é igual Copa Precisa ter um pouco precisa ter um pouco dessas Você tá coisas. achando que jogar linha no teu prédio é igual Copa do Mundo? Que é Copa Libertadores da América. E outra coisa, mano, É que América do Sul. uma coisa que você faz, É sangue na veia, negócio de tirar sangue pra ver, medir, secar, Sanguinho de secar, lactato, escambar. No final do campeonato o cara tem que entrar em campo. Mano, isso aí não é só Libertadores. Ele faz isso na Europa. Não, mas ele não pegou um time de ponta na Europa aí pra poder... Não, de ponta não. Pegou e perdeu. Os clássicos em Portugal. Não, eu tô falando, por exemplo, uma Champions League, que eu tô comparando Libertadores com a Champions League. Ele perdeu do Chelsea, Mas a gente não sabe se ele fez isso também na Liga Europa ou na Champions League, a gente não sabe. Ele faz isso. Foi no campeonato de VAR. Eu mandei pro Benja ontem o de esquina, né? WhatsApp que eu recebi de um amigo com uma conversa. Você lembra, Benja? Você chegou ali ou não? Você que mandou pra você, você não lembra? Deixa eu falar, eu concordo plenamente com o Mano. O futebol Posso ler o futebol tá muito chato, tá chato demais. Esse é fator surpresa. Mas isso O futebol tá muito nhenhenhé, muito nutelado. Precisa ter um pouco de old school, daquelas coisas. Artimanha, não tô falando pra ter porrada, pra jogar garrafa em jogador quando vai bater escanteio. Eu não tô falando violência. Colocar remédio na água. Eu não tô batizar água, eu não tô falando em violência. Mas um pouco, né, dessa coisa pra sair da mesmice. Artimanha. Ô, Jesus! Beija, mas espera aí. Aí ontem você olhava o Maracanã também, os mais antigos, que gostam lá que tinha a Geral, o Geraldinos. Ontem você via lá Chapolin, o árbitro. O que tem a ver o cara com as calças? Eu tô falando, você vai entender onde eu tô chegando. E aí não, tinha... tá indo mal, tá mal. Sim, eu tô indo. Não, mas é a minha visão, você pode chegar, olha, a tua visão é uma porcaria, não tem problema. Não tô falando uma porcaria, tô falando que você tá mal, você tá no... O que eu tô querendo falar é o seguinte, o futebol se modernizou demais, o futebol tá muito chato, tá frio, tá cinza. É preciso ter um pouco mais de old school, de folclore, de sair da mesmice. Claro. O que ele fez ontem foi legal. Ontem foram 24 horas, ansiedade, vai, não vai, entrou no ônibus, não entrou. Isso é bom pro futebol. Né? Fica só aquele descida do ônibus, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vem cá, mas... Aí você entrava no Maracanã ontem, lotado, festa, os negros fantasiados. O fato dele ser dúvida. Chapolin, tinha um árbitro ontem fazendo o Tem VAR. o cara de amarelo, pegando cartão vermelho, cartão amarelo. O futebol, respira Mas isso um não pouco. tem nada a ver. Cara, mas Tem o fato tudo a ver. Pra mim é um pacote de coisas. O fato de você colocar o nome do Gabigol numa lista de relacionados e falar que ele é dúvida, já cria o fato.
Já cria o fato. Não Mas é colocar mais muito O fato impactante. de não Você não colocar coloca ele ele está na lista. O fato de não colocar cria Mas impacto. o fato de não estar na lista é mais impactante. O Edenilson estava numa lista de relacionados, mas era dúvida. Mas ele estava na lista. Todo mundo trabalhava com a hipótese dele jogar. O Gabigol, muitos canais, inclusive, já davam ele como fora. Então, mas o que eu estou falando é o seguinte. Qual que era o assunto ontem o dia inteiro? Gabigol Vai jogar, não vai. Quem joga no lugar do Gabigol? Não, mas aí mudou. Aí mudou. Vai Eu tô jogar. entendendo Isso o é legal, seguinte, pô. vocês acham realmente que isso deu um nó na cabeça do Odair? Não sei. Mexe? Como não? Não sei. Mexe com a Não, escalação, lógico tem que razão. mexe. Posicionamento, claro que mexe. Se o Gabigol não joga, ele mexe em 3 posições do time do Flamengo. Não mexe, mexe em 3 posições fora dele. Esse assunto veio à baila ontem. E ontem o Internacional não treinou, porque era o dia do jogo. Até ontem, ou seja, até quarta-feira, ou seja, segunda e terça, quando ele preparou o time, porque ninguém viajou para Fortaleza, ele trabalhou o time com a notícia de que o Gabriel não ia jogar. Era dúvida. Não. O Gabriel não ia jogar. E quem decidiu foi o Bruno Henrique. Não, que o Gabriel não ia jogar. Então, ele trabalhou muito provavelmente com essa informação. Aí chega no dia do jogo, quando você não pode fazer nada, mandar seus jogadores para campo. No máximo que você pode fazer é reunir os caras no quarto do hotel ou no saguão. Então, ele não. Mas vocês acabaram de falar que o fato de ele não estar na lista indicava que ele não ia jogar? É isso, a ideia foi É o essa. impacto. A ideia do Jorge Jesus foi exatamente essa. Eu mostrei pro Benja aqui um WhatsApp que eu recebi. Eu mostrei pro Benja. Uma pessoa dizendo, olha, a ideia era essa mesmo. O Portuga, o cara falou, Portuga quer confundir os colorados. Nossa, que gênio, hein? Nossa, professor Pardal do futebol brasileiro. Importamos um gás do professor Pardal. Ô, mano. Pelo amor de Deus. Paulinho. Pelo amor de Deus. Paulinho. Pelo amor de Deus. Querer valorizar isso como artifício de que foi isso que fez o Flamengo vencer Eu acabei de uma falar. pobreza de espírito sem tamanho. O Flamengo venceu, foi num time que tem muito mais qualidade. O Gabriel Barbosa não foi eficiente. Ele jogou o tempo inteiro claudicando. Ele não deu um drible. Ele não deu só um passe. A única coisa que ele fez foi o passe. Foi só um passe no segundo gol. Só isso. Mas a jogada ali era Ele fez o gol, hein? Paulo, ele jogou o tempo todo, Paulo. Jogou o tempo todo. Você daí deve ter atrapalhado o time sem a presença do Gabriel. Isso é de uma pobreza de espírito de achar que o golpinho do Luso, do bruxo, do sei lá quem, mexeu com a cabeça. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos caminhando para ser ridículos, né? Enaltecer esse tipo de coisa. Eu acho que isso é ridículo. Nós somos ridículos. Eu acho. Não, acho Enaltecer esse tipo de golpinho é ridículo. Eu sou ridículo, então. Eu apoio o Jorge Jesus. Jorge Jesus. O negócio é o seguinte: Libertadores é Ridículo! Não, mas eu não acho que foi isso que fez o Flamengo vencer. Não, mas ninguém falou que foi isso que foi o Flamengo vencer. São coisas do futebol. O que eu tô falando é que foi um ingrediente legal pra caramba. Pode ter dado uma mídia. E falar que o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus quase fez um gol. Quem foi? Foi o Bruno Henrique. O Marcelo Lomba fez uma defesa. No primeiro tempo. Gabriel. Foi o goleiro bravo. Não, e quem dá a bola pra ele é o Everton Ribeiro. Ele perde o gol, Everton Ribeiro. Se a produção conseguir ajudar a gente, o que o Odair falou a respeito desse assunto? Alguém perguntou ao Odair sobre essa situação, se teria ou não confundido a cabeça dele? Porque eu tava pescando aqui nas informações. Fazigani, você tem quantos anos de estrada? 4. Você acha que depois do jogo ele ia dizer o seguinte? Me atrapalhou. Rapaz, essa pergunta é boa. Confundiu, né, cara? Aquele dia que o Luxemburgo inventou com o Posse. Eu não esperava que o Gabriel fosse jogar. Não balançou? O cara não vai passar esse recibo. Não é isso, não é passar o recibo. Se alguém questionou o que ele pensou dessa situação, só isso. Porque o único que falou foi o Medeiros, foi o presidente do Internacional, que falou que era uma situação arcaica, que o Medeiros pagou, o Medeiros pagou o recibo. Falando, ultrapassado, isso é besteira, isso que ele falou é besteira. Beleza, eu acho que não tem nada a ver. Eu queria perguntar para o Odair se ele teria trabalhado alguma alternativa sem o Gabriel, se ele trabalhou o time pensando que o Gabriel poderia de última hora jogar. Eu acho que isso é interessante. Essa é a pergunta a ser feita, porque eu não vi nenhuma declaração do Odair em relação ao assunto. Essa resposta, você é jornalista, brilhante jornalista, você sabe que não é perguntando diretamente para o Odair que você vai obter. Essa resposta você vai obter no submundo. No submundo. Vai conversando com um cara aqui, com um cara ali, com um cara lá. E vai saber, aí o cara, o tio da roupa vai falar pra você, sei lá, a tia do café.
treinou e fez toda a palestra assim. Aí nós vamos saber. Porque numa entrevista coletiva com o Odair Helma, ele não vai falar. Ele não vai falar. Talvez ele não vai falar. Explique o planejamento dele. Óbvio. A gente não sabe. Isso aí nós precisamos brigar pro Vaguinha. Talvez o Vaguinha descubra. Wagner Martins. Olha, talvez ele descubra. Olha, vocês podem falar, cada um tem opinião. Eu acho que dá um nó assim na cabeça. A partir do momento que você tá o dia inteiro discutindo, o cara vai. Cara, eu acho que o treinador, o Odair Helma, devia ter um plano e ficou na dúvida. E agora? Joga, não joga? Eu entro com o Zezinho, eu entro com o Guinho. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer lá? A defesa ficou perdida nos dois gols. Aquele dia que o Vanderlei Luxemburgo entrou com 12 em campo e o Antônio Lopes olhou. Deu um nó em todo mundo. E outra, quando você tira o Gabigol, os jornalistas que estavam dentro do campo falaram, ué, vai jogar quem? E quando você tira o Gabigol, você não tira somente a referência lá da frente, você muda todas as posições que jogam atrás dele. Porque é o Bruno Henrique que vai ter que jogar centralizado, o cara que vai jogar pela esquerda é o cara que tá no meio, que é o Arrascaeta, que vai ser deslocado, o cara que tá na direita, pode entrar o Vitinho, o cara também não sabe, podia entrar o Vitinho. Você muda todo um contexto. Podia sair o Gerson jogando. Toda a formação. Ninguém sabe o que ia acontecer. Agora veio o assunto ontem, quando o time já tinha se preparado. E aí você vai fazer o quê? Reunir os caras no hotel. Falei, escuta, gente, é o seguinte, parece que o Gabriel vai jogar. Então nós vamos ter que fazer assim, um quadro negro. Você não vai pra campo. Vamos trazer o Elias Figueiredo pra marcar o Gabriel. É a única coisa que maltrata. Não, o Figueiredo jogava demais, hein? Então pronto, né, gente? Figueiredo era um monstro de zagueiro. Também isso tudo, Elias Figueiredo. Elias Figueiredo. Gente, o Gabigol é artilheiro do Brasileirão, artilheiro do Flamengo. É a maior média de gol esse ano no futebol brasileiro. É evidente que é um cara que está em ascensão, que merece o destaque que está tendo. É um jogador que eu, inclusive, quando surgiram Jesus e Barbosa, eu apostava muito mais nele do que o Gabriel Jesus. E continuo apostando. Eu acho que o Gabriel Jesus é uma realidade. É um cara que disputou uma Copa do Mundo, está no futebol inglês. O Gabriel Jesus tem muito mais cabeça, muito mais tranquilo, sereno, né? Isso é nítido, é notório, claro. E o Gabriel Barbosa não. Teve ali aquele desequilíbrio. Hoje ele está vivendo um momento de excelência. Eu acho que é isso. E eu apostei e continuo apostando nele. Hoje não. Jogador de seleção. Ele foi artilheiro do Brasil também. Não, eu sei. Quer dizer, hoje, no futuro, aqui nesse presente e futuro, no presente e futuro. Já no passado distante, ele ficou atrás do Gabriel Jesus. Tanto que o Jesus foi para a Copa do Mundo, ele não foi nem citado, foi esquecido. Abandonado na Itália, abandonado em Portugal e veio recuperar o futebol no Santos. Mas não é, assim, por mais que tenha essa efervescência toda no assunto, que eu acho que é interessante, que dá discussão, que dá polêmica, que dá exatamente botar as pessoas para refletirem sobre o assunto, mas não é isso que mudou a cabeça do técnico do Inter, gente. Não é possível imaginar que o Odair tenha feito um planejamento jogando com o Gabriel e sem o Gabriel. Não muda. Ele jogou com Rafael Sobis ali atrás, com a mesma função do D'Alessandro na direita, botou o Edenilson que estava fora, trancou o seu time. O Rafael Sobis nunca jogou tão defensivo na vida como ontem. E foi um erro. E foi um erro. Matou o time do Inter. Porque o que ele quis? Agora o Flamengo foi muito superior. Teve o gol do Gabriel que podia ter feito 3-0, acabava o jogo, e teve outras oportunidades. O Lomba fez defesa no chão, o Everton deixou o Gabriel Barbosa dentro do gol, ele foi lento para fazer a jogada, que estava sem condição. Lomba. Entendeu? Não, essa é a opinião deles e não há como mudar, entendeu? Não. Eles acham que isso não confunde. Nós achamos que isso confunde. Ponto. Então, ponto. Eu só acho que assim, uma outra coisa. O Inter foi ontem, para mim, uma decepção por tentar fazer o antijogo daquilo que o Inter faz. Não achei que foi decepção, não. Eu acho que o Inter jogou no padrão do Inter. E foi decepção, também não concordo. Acho que não foi decepção. Não foi decepção, não. Jogou no padrão do Internacional. Exatamente, porque o Inter, pra mim, é um time que ele tem muita capacidade de ganhar jogos fora de casa, pelo que sabe jogar. Tem, mas contra o Palmeiras também isolou o Guerreiro lá na frente e veio todo mundo marcar. E a gente elogiou o comportamento do Internacional. O Inter entrou ontem pra quebrar o ritmo no Flamengo. Vamos tocar a bola, vamos deixar o tempo passar. E esse não é o Internacional. Mas tem dia que consegue, tem dia que não consegue. Tudo bem, Pega um time que tem esses três caras da frente, que fazem ontem não foi questão, na zaga ontem não foi questão de conseguir. Ontem foi questão de orientação. Não foi que o Inter não conseguiu. O Inter tinha, quando chegava à frente, espaços para jogar no time do Flamengo. Ele teve mesmo. Só que parece que ontem, sabe, não fazia questão disso. Parece que a questão do Inter ontem era só quebrar o Flamengo. Quebrar no sentido de você anular o ataque do Flamengo. Respeito sua opinião, mas eu não vi esses espaços todos, não. O Inter ontem, tanto é que depois... O Flamengo jogou uma bola que... Claro que jogou. Foi o melhor jogo do Flamengo no ano. Foi uma trocação franca. Ontem. Jogou bem. O segundo tempo foi uma trocação franca.
O Inter tinha espaço e o Flamengo também. Eu não vi. Tanto é que depois do gol do Flamengo, o Internacional tem duas chances. Quando o Inter mudou a característica dos atacantes, o Wellington de um lado, o Wellington do lado, depois ele trouxe a Rapiori, trouxe pra dentro o Nico Lopes, o time ficou mais agressivo. Você acabou de falar o que eu tô falando. Isso, mas eu não acho que foi uma decepção. Eu acho que foi. Não foi. Claro que foi uma não decepção. Foi. É o estilo Além de tudo, jogo. pelo placar. Gente, eu já falei aqui um milhão de vezes. Que é uma decepção. Você pode gostar ou não do estilo de jogo do Internacional, mas esse é o estilo do Internacional em Copas. É o estilo do Internacional em Copas. O Inter jogou. Venceu o jogo do Nacional, jogou fora de casa bem, jogou com o River Plate bem fora de casa. Com a mesma postura. Não foi com a mesma postura. Sim. O Flamengo não deixou o Contra o River Plate, contra o River Plate, teve o pênalti que o cara bateu pra fora em cima do laço. O Mulambo faz uma pergunta pra você. Bem já... Ai, beijo, hoje tem um monte de assunto. Não, virou uma grife isso. Pergunta ao Pipinho. Pô, que pergunta. Eu quero ver tua resposta. Pra variar, deixa eu ver se pode perguntar. Pra variar, você vai abalar? ofender, você vai xingar. Vai abalar. Você vai, porque você não vai ter resposta. Ele fala assim, eu tenho pena. Você não vai ter resposta. Eu tenho pena. Porque eu tô na televisão, você não tá. Vai deixar ele sem argumento ou não? Deixa eu ver. Arrebentou ele. Deixa eu ver. Ô, Benja, pergunta ao Pipinho. Se o Inter jogou contra o Flamengo, como o Palmeiras jogou contra o Boca no passado? Jogou. Contra o Palmeiras ano passado, você arrebentou o Palmeiras aqui. Por isso que eu falei que você destruiu o Palmeiras. Você falou aqui, chamou o Filipão de covarde, o Palmeiras de covarde, o jogo que valia, que era tudo uma porcaria. Não passou do meio campo, o Borja não pegou na bola. Agora ontem, olha, segundo tempo, foi uma trocação franca. Aí, responde nosso amigo. Foi mal pra caramba o Inter ontem, foi uma decepção pra mim. Claro que foi uma decepção. O Mano tem razão. Foi um jogo grande ontem que o Inter tinha que justamente quebrar o principal adversário do ano que ele teve e não jogou. Jogou pra. E vocês falam. Olha aqui. Ele jogou como jogou contra o Palmeiras. O Inter jogou contra o Boca. O Inter pegou o regulamento. É o estilo. O Inter pegou o regulamento e colocou aqui embaixo do braço. Tira o Pipo. O Inter pegou o regulamento e colocou aqui embaixo. Não, você não respondeu nada. Pipo, arruma a camiseta. Como é que é. Arruma a camiseta aí, Pipo. Vou te falar como é que é. Pipo. Não, Pipinho. Eu que sou. Túnel do tempo. Pipinho. Posso responder? O que aconteceu com o Palmeiras ontem contra o Boca, Pipinho? O Palmeiras não pegou na bola. O Borja não passou da linha do meio campo. Time covarde, Filipão medroso. Esse time não joga nada. Só uma vergonha pro futebol. Jogar com esse time do Palmeiras é uma vergonha. Ô, Pipinho, o que aconteceu ontem? O Inter, qual foi o estilo de jogo do Inter ontem? O Inter teve até espaço ontem no primeiro tempo e teve o Guerreiro que ficou preso entre os zagueiros, mas no segundo tempo foi uma trocação franca. Ali, aquele negócio. O primeiro comentário meu no programa que falei com o Guerreiro em jogo grande. O Guerreiro, depois do gol do Corinthians contra o Chelsea, sumiu em jogo grande. Já começa por aí. São raríssimas aparições. A torcida do Flamengo não tem saudade nenhuma. Três caras marcando. O Gabriel ontem estava marcado e buscava o jogo, mesmo machucado, tinha mais atitude que ele. O Gabriel ontem mesmo machucado e marcado, buscava o jogo incessantemente em outros lados do jogo, do campo. Gente, vamos entender o Inter o Palmeiras pode isolar o jogador. O Rodrigo Caio pegou o Guerreiro e fez assim, ó. Você percebeu? Ele não responde. Ele não responde. O Inter jogou ontem contra o Flamengo igual o Palmeiras jogou contra o Boca. Como toda vez o Guerreiro recentemente, como toda vez o Guerreiro recentemente. Não é de uma pessoa, não. A pergunta do cara é... Vocês que falam que ele é o melhor centroavante da América do Sul. Eu continuo achando, amigo. Realmente. Eu não acho. Não é porque o Inter perdeu. Ele está entre os melhores. Eu acho engraçado. Depois eu que sou resultadista. Eu que sou resultadista. Não é porque o Inter perdeu ontem que eu vou mudar minha opinião. Pra mim, o Guerreiro é o maior centroavante da América Latina. Pra mim não é. Mas eu não falei que pra você. Então, pronto. Agora, a pergunta que você não vai responder... Acabei de falar que o time foi uma grande decepção ontem, não tá bom? Grande decepção do time que eu gosto de ver jogar. Vamos ouvir o Guerreiro, é brincadeira. Vai, deixa pra lá. Vamos ouvir o Guerreiro, dois pesos, duas medidas. Põe o nervosinho aí pra falar. Nervosinho. Falou um calminho. Falou o Rivotril. Então vamos receber. Vamos, vai, Dalai Lama. Vamos ouvir o Guerreiro. Bueno, agora é 2-0. A gente já virou está acostumado a jogar nesse tipo de jogos em casa,
com rivais importantes e vocês sabem como foi. Então agora tranquilidade, ajeitar bem, corrigir nossos erros de hoje, descansar bem e afrontar como a gente afronta sempre todos os jogos no Beira-Rio. A gente sabe da importância que é jogar aí, sabemos que somos muito fortes e agora descansar porque vem um jogo importante na nossa carreira. Tem o jogo na volta, mano. Ah, tem o jogo na volta e vou te falar, Benja, o Inter ele não vai jogar toalha não, cara. Não, nem Esse time do Inter aí é encardido. Esse time do Inter aí é um time que tem que tomar muito cuidado. O Flamengo ele tem uma boa vantagem, isso é verdade. Não é boa, é excelente. Não, Quanto realmente. é que é? 60, 40? Sabe o que acontece? 70? Tá todo mundo 70, falando, 30. mano. Tá 70, todo mundo 30, falando o mas o seguinte. Inter é enjoado, hein, cara? Esse ataque do Flamengo dificilmente passa em branco. Se o Flamengo fizer um gol, o Internacional tem que fazer 4. Esse é o problema. Esse é o problema. Então por isso que eu falo. A vantagem é muito boa. A vantagem não é boa, é excelente. É muito boa. É que o Flamengo ele já tomou uma traulitada assim do próprio Atlético que tinha eliminado o Corinthians da mesma forma. O Corinthians vence em São Paulo por 2-0, abre o placar em Minas, aí, agora já era o Atlético vai ter que fazer 4, o Atlético fez 4 gols no Corinthians. E aí o Flamengo foi eliminado na fase seguinte. Com o Guerreiro Sim. E aí o Corinthians, aí o Flamengo ele repete o mesmo feito. O próprio Flamengo perdeu por 2-0 pro Emelec. Chegou no Maracanã. Reverteu. Empatou, foi pros pênaltis. 2-2. Então, quer dizer, não tá perdido. Agora, que a vantagem do Flamengo. Só que a qualidade muito do Flamengo em relação ao Emelec, a distância, a distância é grande. É grande. Você maltratar o Flamengo é uma coisa e você maltratar o Emelec é outra. Completamente outra. Não, e o time melhorou também, né? Olha, só um negócio aí com relação ainda ao Jorge Jesus, que eu acho que é importante a gente frisar também. Um jornalista português, ele tinha divulgado, Sormani, não sei se vocês chegaram a acompanhar. Tem aí na coletiva? A gente vai abordar daqui a pouco. Antes, o Ricardo Lai ontem deu um show lá no Maracanã. O Ricardo Lai estava em todas. Esse é monstro. Esse é monstro mesmo. O Ricardo Lai, olha quem ele pegou chegando ao Maraca. A torcida do Flamengo ontem foi a loucura com esse torcedor ilustre. Vamos ver, Lai. Dá mais saudade, porque o coração é rubro-negro. Mas enfim, veio aqui para prestigiar o Flamengo. E espero que a gente possa sair daqui com a vitória. O que tem achado do Gabigol? Caiu nas graças da torcida, até tem gente que lembra muito, o Adriano que fazia isso também. Não, mas é assim mesmo, o torcedor é assim mesmo, né? Na hora de cobrar tem que cobrar, na hora que dá o amor, é amor. Mas isso aí faz parte do futebol. Mas é um grande jogador, com certeza hoje ele vai fazer de tudo para dar alegria pra gente. Gosta do estilo dele, assim, de jogar, de se comportar com a torcida? Claro, com certeza. Não tem como não se identificar com a torcida do Flamengo, né? É só se dedicar dentro de campo, nos treinamentos, que com certeza a torcida vai abraçar. Você deve ter escutado aí um áudio aí que o pessoal fez engraçado aí, Balotelli, Adriano, chegou a escutar? O que você acha do Balotelli? Balotelli, eu peguei o Balotelli praticamente no colo, né? Então, não tenho o que falar. O pessoal inventa aquilo que tem que inventar. O importante, são dois jogadores importantes. Mas enfim, que Deus abençoe na carreira dele e eu fico na minha caminhada. Boa, Ricardo Lai, mandou bem demais ontem. Ricardo Lai, esse aqui é repórter bom aí, está no momento certo, na hora certa, com o cara certo. Pegou o Adriano Imperador ontem, e o Adriano Imperador, na hora que entrou no Maraca, Paulo Lima, o Maracanã foi abaixo. Porque é impressionante, a torcida que está, o Imperador voltou. É impressionante como a torcida do Flamengo idolatra o Didico. E o detalhe importante é o seguinte, né? Ele não é marrento, né? Não, zero. Porque ele foi atendendo, foi respondendo, educado. Se às vezes é um cara que ele veio aqui na Fox? Você lembra? Você tava aqui? Se é um perna de pau, às vezes metido, fala assim, eu quero dar entrevista. Cara, para e fala, não custou nada. E é um depoimento que a gente está curtindo. Reverenciar esse cara é nosso dever. Por mais que ele tenha aí fora de campo ter feito alguma coisa que é da vida dele pessoal, mas dentro de campo, pelo amor de Deus, né? Tinha bola pra jogar ontem. No dia, né? Tinha. Gabigol ou o Adriano? O Adriano tá com 36, é isso? No dia que o Adriano... Em 2006 a gente tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano e Kaká. Eu tô falando ainda há pouco. No dia tem o Adriano, e eles conseguiram fazer e o técnico da seleção brasileira conseguiu fazer o Brasil não chegar à final, pelo menos a final. No dia que o Adriano Imperador gravou aqui com o Benja aqui, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi, foi o que aconteceu aqui dentro da Fox. É isso que eu tava falando pra ele agora. E eu vou te falar, e o Adriano atende todo mundo com um sorriso, com educação, tira foto. Tinha uma multidão aqui. E tem um negócio, quando chega alguém de origem mais simples ainda, mais humilde, e fala que é lá da Vila Cruzeiro, ele abre um sorriso. Ele fica numa felicidade. O Adriano é impressionante, o carisma, a humildade do Imperador. Aí
Aí o Imperador, mano, gravou. Olha lá, a selfie dele lá, que ele postou no stories dele no Instagram. Olha a alegria do Imperador aí, vamos ver. Meu Deus, gente. Será que o povo gosta de... O Imperador voltou, bacana demais. E o Lai tava numa noite tão inspirada ontem. O Lai tava igual o Bruno Henrique. Foram os dois nomes da noite. Sim. O Bruno Henrique e o Ricardo Lai. Aí o Lai fez uma pergunta de um assunto aí que o Mano vai falar daqui a pouco, que tava rodeando ontem as mídias sociais aí e tal. Vamos ver a pergunta do Ricardo Lai pro Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Vamos ver. Presidente, a imprensa portuguesa, não sei se o senhor já sabe dessa informação, noticiou que o Jorge Jesus não tem a intenção de continuar no Flamengo depois do fim do ano por causa da violência no Rio de Janeiro. Que tipo de informação o senhor tem? Como é que o senhor recebe essa informação? Quais são os contatos, né, com o Mister? Olha, isso para mim é uma grande novidade. Eu tenho tido contatos com ele constantes. Estamos até marcando para jantarmos juntos aí na próxima terça-feira. Acabamos de conversar ali no vestiário. Não tenho notícia nenhuma disso. Acho que, pelo contrário, tudo que ele fala do Flamengo é positivo, da forma com que ele foi recebido aqui no Brasil, do apoio que ele tem sentido da torcida do Flamengo. Eu acho que ele está muito feliz e motivado com o trabalho que ele está realizando aqui. Olha, eu fui perguntar para umas pessoas hoje e a informação que eu tive é que não tem absolutamente nada. Gente, o Jorge Jesus... Você viu o que ele falou sobre isso? O Jorge Jesus não podia ficar preocupado com a violência no Rio, porque o Jorge Jesus, quando aceitou o convite, é óbvio que ele sabia para onde ele está vindo, que o Rio de Janeiro tem os seus problemas, né? Se ele teria uma vida curta aqui, se ele já tivesse, ele não teria alugado um apartamento, ele estaria morando num hotel. E eu perguntei para umas pessoas do Flamengo, as pessoas falaram assim, olha, aqui pro Flamengo não chegou absolutamente nada, que Jorge Jesus está feliz, muito feliz com o Flamengo, com a cidade do Rio de Janeiro. Essa é a informação que eu tive. Mas nós temos uma fala dele sobre isso. Na coletiva ele respondeu. Ele respondeu, Jorge Jesus. Vamos, eu não vi esse trecho. A produção está separando esse trecho. Então, para mim é uma novidade. Não, é a melhor coisa. Ele falou assim. Melhor é eu ele não vou falar o que ele falou, porque vocês vão ouvir. Mas ele rebate isso. Ele põe um ponto final nessa história. Entendeu? Isso foi uma notícia que saiu, segundo o Lai, por um jornalista numa televisão de Portugal que nem o Paulo Vinícius Coelho conhecia. Ele falou ontem, a gente estava fazendo o programa depois do jogo. SIC Notícias chama. SIC Notícias é um canal famoso de Portugal. É a TV de Portugal. E o jornalista é o Rui Santos. Rui Santos. Ele deu essas informações. Então, ele passou essa informação. Não dá para desmerecer também, né? Não. A gente pode até achar que o contrato dele com o Flamengo... O jornalista, Sormani, ele alega, ele fala, o Flamengo irá procurá-lo para uma renovação de contrato. Isso é verdade. Falou, isso acontecerá em breve, porém, ele não terá uma resposta positiva do Jorge Jesus. Então, o contrato do Jorge Jesus vai até o meio do ano que vem. Se ele vai renovar ou não, aí é uma outra história. Então, ninguém sabe que é não, mas veja, o próprio jornalista português, ele alega na fala dele que o Jorge Jesus ele retorna para Portugal para passar o Natal não volta. E ele não voltaria ao Rio de Janeiro. Essa é a informação que o cara deu. Então, o que eu perguntei para umas pessoas hoje, falaram que para mim que não existe, é zero a possibilidade. Mas vamos ouvir então o Jorge Jesus falando a respeito disso aí na coletiva de ontem. Vamos ver. Sim, nestas competições Libertadores e Champions, né? Foi isso que eu na primeira intervenção falei e elogiei a equipa. Hoje fomos uma equipa muito experiente. Tu, para jogares numa Libertadores, numa competição que é mata-mata, como vocês dizem, tu não podes entrar em stress. E a equipa hoje do Flamengo nunca entrou em stress, foi uma equipa sempre muito sólida no ponto de vista defensivo, foi sempre uma equipa que sempre teve a bola, soube criar os seus momentos para criar as situações de finalização, até o momento que fez 2 golos e como eu disse, podia ter feito o terceiro. Estamos a crescer de jogo para jogo. Os jogadores cada vez mais têm a consciência daquilo que nós tentamos passar no jogo, aquilo que treinamos durante a semana.
crava que você não vai renovar com o Flamengo e que sua passagem pelo Flamengo dura somente nesse ano por causa da questão da violência. Se você quiser, eu li exatamente o que ele falou aqui. Eu queria saber se essa notícia chegou até você, se procede ou não. Até agora eu não tive conhecimento de nada. Não vou comentar uma coisa que não fui eu que falei. Tu estás-me a dizer que foi em Portugal um jornalista, portanto não vou comentar coisas que não... Eu a falar é uma coisa, sou responsável pelo aquilo que digo. Outros a falarem daquilo que pode acontecer comigo, não comento. Tá aí, a pergunta foi feita pelo Brandon, do nosso site, do foxsports.com.br, e o Jesus falou. E repito também, a informação que eu tenho. Gente, ele acabou de alugar um apartamento. Se ele que não quisesse ficar no Rio de Janeiro, ele morava num hotel. Não, e outra bem já. Entendeu? E a informação que eu tenho é essa, que ele adora o Rio de Janeiro. Ele foi super bem recebido. Eu queria até falar em relação a isso, que fala muito da violência, etc e tal. Primeiro que as grandes capitais do Brasil, todas elas têm problemas com violência. Já começa por aí. Eu acho que se exagera muito o que se fala aqui no Rio de Janeiro, porque muita gente tem uma visão distorcida da cidade. Todas as capitais do Brasil, todas as grandes, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, até cidades como Campinas, têm problemas grandes com violência, não é só o Rio. Segundo, eu estou aqui há 2 anos e meio, graças a Deus, até por morar próximo aqui onde nós trabalhamos, eu não tive nenhum problema. Então eu só tenho coisas legais a falar do Rio de Janeiro em relação a isso. A região onde nós estamos aqui, que é a região da Barra, da Zona Oeste, é uma região boa. É uma região em que o índice de violência em relação às regiões mais periféricas do Rio de Janeiro, ela é menor. Né? E isso não é no Rio de Janeiro. Em qualquer cidade, a região periférica, ela causa mais problemas. Então o Jorge Jesus hoje, ele mora numa região aqui no Rio de Janeiro em que ele tem um contato menor. Recebendo o prefeito do Rio. Não. É o assessor isso. Assessor de imprensa com áreas de menos risco. É o assessor. Com áreas em que a violência é maior. Não, o Paulo Lima pode falar melhor do que eu. Não precisamos falar nada, ele já falou que não tem nada. Então eu só estou dizendo que assim... Estamos analisando uma coisa que as pessoas... Eu só estou explicando porque muita gente de fora tem essa visão e não é bem assim. O Jorge Jesus mora bem aqui. Ele está bem localizado, ele mora num lugar que é seguro, ele tem um clube que é próximo, ele tem uma estrutura, então não seria pela violência que ele deixaria o Rio de Janeiro. Pode acontecer de qualquer lugar de a gente andar aqui, ser assaltado, pode. Assim, cara, isso a gente não sabe. Olha, isso a gente não sabe. Mas por falar em violência, o couro comeu ontem na torcida do Inter, hein, Pascoal? Bom, a polícia, os caras foram recebidos, os bancos sendo atirados contra a polícia. Olha lá. Tem um banco que vai pegar no rosto de um policial. Vergonha. Ai, caraca. Doeu. Isso é uma covardia, hein? Aí depois a borracha come e não sabe por quê. Eu ia falar isso. Aí a polícia que é violenta, tá vendo, mano? O cara tá com a borracha na mão, leva uma bancada dessa na lata. Mas o que originou a ação da polícia contra a torcida do Inter? Precisa saber também o princípio do vídeo que ocasionou isso daí. Porque a polícia já estava subindo ali, não sei se para prender alguém. O que aconteceu? O início dessa briga é dos stewards com os torcedores do Internacional. Então, mas o que ocorreu aí, Pascoal? Aí começa a briga com esses... A gente não sabe. Não tem isso. Aí a polícia vem para imagina, apaziguar. Supõe e pode falar sobre isso. É claro, quando você toma uma cadeirada na cabeça, a polícia não vai pedir, por favor, denunciem quem foi que atirou a cadeira. Eles já vão subir dando porrada. Vão procurar o cara que atirou a cadeira. Né? Mas eu queria saber o que originou ali a presença da polícia ali e o quebra-pau todo. Aí a polícia já veio naquele modelo gentileza, né? Olha lá. Tá só, pelo menos, infelizmente é isso, né? Tumulto, acalmou. Aí leva uma cadeirada, o sangue esquenta. É uma pena acontecer esse tipo de coisa, né? A torcida organizada do Internacional, ela tem um histórico de ser bem violenta. A cadeirada Inclusive, a gente lembra muito bem que na reta final do Campeonato Brasileiro... É o seu Internacional, né? Não, só estou dizendo o seguinte, a organizada do Internacional, que me parecem alguns membros ali na confusão, é uma torcida organizada que causa problemas lá em Porto Alegre. A gente vê e a gente lembra muito bem do que foi a reta final do Brasileiro 2016, quando o Inter caiu.
que os caras todo jogo quebravam o pau ali na região em torno do Beira-Rio. Toda a torcida assim, time cai, quebra o pau, todo mundo. Mesmo na Série B, quando o Inter subiu, críticas, o Inter subiu sob uma chuva de desconfiança, os caras protestando, pressionando. Então é uma torcida lá, aquilo ali é tudo organizado. Os caras estão levando borrachada ali organizado, né? Então, assim, são caras que todo mundo sabe que vão badernar de alguma forma quando o Inter está numa situação de pressão. Mas no meio de uma confusão como essa, né? No meio de uma batalha, que acaba sendo uma batalha dentro do estádio do Maracanã. Tem gente do bem também. Gente, com todo respeito, a polícia o polícia não pode fazer o trabalho no negócio de boné, né? Tem que ter capacete. Tem que proteger os caras. O mínimo que pode ter isso aí. Claro. É o mínimo. Agora, ali só teve ação por causa daquele 2 ou 3. Não é um banco só que foi atirado. Nessa imagem a gente vê mais do que o 2 sendo atirados. 2, 3 bancos sendo atirados contra os policiais militares. Aí a polícia chega pedindo por favor com o cacetete na mão. E aí é uma loucura, né, gente? Aí vira pancadaria. Gente que vai apanhar que não tem nada a ver. Aí vira confusão, vira tumulto. A gente não deseja isso para ninguém, para nenhum lugar. Nem para torcedor do Inter, nem para nenhum torcedor, mas o que aconteceu ontem foi uma grande confusão de torcida com a polícia. Já aconteceu da torcida do Corinthians com a polícia. Ficaram detidos mais de 200, tá lembrado disso? Sim. No Maracanã? Quase 300 torcedores do Corinthians ficaram detidos no Maracanã. Pelos mesmos motivos. A gente não vai saber nunca quem é que pediu por favor para começar a briga. A gente não vai saber. Mas a polícia também não pode chegar conversando macio com esses caras, porque sabe que não dá para conversar assim. E aí vira confusão, vira balbúrdia, e é o que a gente vê, essa pancadaria. É lamentável ver isso, ser humano pensando dessa forma. Eu não sei, o Flavinho fala sempre, né, que o futebol deixa as pessoas emburrecidas, emburrece as pessoas. Deixa eu falar, desculpa. Fanatismo, desculpa. Um cara que arranca uma cadeira e joga numa pessoa... Emburrece a pessoa. Não, isso não é futebol. Isso não é futebol. Isso é o ser humano. É a maldade inerente do cara. Aquela vez lá no me lembro se foi em Recife, o cara jogou um vaso sanitário. Isso, no estádio do Arruda. Isso não é o futebol. Não, isso é algum ser humano com uma índole péssima, tá certo? Um sangue ruim. Isso não é o futebol, não. Desculpa. Uma pena isso, porque ontem foi uma quarta-feira bonita, o Maracanã lotado, uma festa, uma pena terminar com essas cenas aí de selvageria. Lamentável. Agora, voltando a falar de coisas boas, foi o São Paulo que não ganhava do Atlético Paranaense, foi lá e ganhou, hein? Ganhou. Bela vitória, o São Paulo chegou, o São Paulo está empatado, é o Flamengo, é o São Paulo e o Palmeiras, os três com 30 pontos. 30 pontos, exatamente. Os três com 30 pontos, hein? E é o tipo de vitória... É o tipo de vitória que dá um up. Consecutiva do São Paulo. É um tipo de vitória que dá um up, porque tinha aquele negócio do São Paulo não conseguir ganhar do Furacão lá. Não, agora os dois últimos jogos, ele ganhou os dois lá. Ganhou os dois lá. O Vitor Bueno vai fazer esse gol aí. O time do São Paulo... Desde 82 lá. Eu queria só deixar uma frase. Posso falar um negocinho pra vocês? Eu sou um cara curioso, muito curioso de ver jogo de futebol. Se eu não vejo ao vivo, eu quero ver depois e tal. Eu tive muita dificuldade para ver os melhores momentos desse lance. Eu não vi o jogo inteiro. Não consegui pegar o jogo inteiro. Só quem estava lá no estádio viu. Eu não consegui pegar em algum lugar que tivesse jogo. Eu vi, como diz o meu amigo Sormani, highlights. Momentos da partida, que é o que a gente está passando aí. Eu vi muita gente comentando algumas coisas. Eu falei, eu não posso falar, eu não vi. Não dá para falar. O jogo não passou em lugar nenhum. Eu vou me basear no que disse o Cuca a respeito da partida, que o time teve um ótimo comportamento, que mesmo pressionado, e olha que o time do Atlético Paranaense finalizou mais do que o dobro do que o São Paulo finalizou na partida de ontem. Teve esse contra-ataque com o Vitor Bueno e ele fez o gol. Ótimo passe o Lisieiro. Não, o Lisieiro jogou como boa parte do jogo como ponto esquerdo. É muito bom. E começa com o próprio Vitor Bueno a jogada. Esse garoto Lisieiro ficou fora um tempão no time do São Paulo e quando voltou como titular. Não, parabéns pro Cuca porque o cara foi brocudo, Pascoal. O quê? O cara foi jogar lá no Paraná contra o Atlético com Tietê e Lisieiro. Porque o normal era você pensar que o Luan seria o titular nessa posição. O trio do meio campo tirou o Luan, mas o Lisieiro, mas é que tá o Tietê.
faz bem essa O Lisieiro e o Tietê, eles são volantes de saída. Eles não têm essa característica aí de primeiro volante. Eles são volantes. O Tietê no Palmeiras alternava para ser eles têm a característica... Não, mas peraí. Saída de bola. Não, O Luan é um cara muito mais defensivo. Eles não deixam de ser primeiros volantes também. Não, discordo. O Lisieiro é de saída, o Tietê é de saída. São meias modernos que defendem ataque. Mas geralmente o treinador, Sormani, quando vai jogar fora de casa... Mano, desculpa, é que você tá acostumado a ver o Corinthians jogar. Não, pelo contrário. Peraí. Qualquer treinador... Vamos lá. O Cuéllar é volante de marcação. O Lindoso do Inter é volante de marcação. Felipe Melo, volante do Palmeiras, é volante de marcação. O Gabriel ou o Ralf no Corinthians são volantes de marcação. O Cuca ontem colocou 2 segundos volantes para fazer a cabeça de área. Mas o Palmeiras chegou a ser campeão com o Tietê jogando nessa função de primeiro. Vira e mexe jogava Tietê, Moisés e Cleiton Xavier. Agora, só voltando ao jogo aí, nós estamos vendo aí. Uma coisa é você pegar o Ceará em casa jogando assim. O Palmeiras jogou o jogo campeonato só um segundinho, gente. O Thiago Nunes falou depois do jogo que o São Paulo estava pedindo, pelo amor de Deus, para a partida acabar. E pelos highlights que nós estamos vendo aí, o Atlético foi muito superior. Pressionou bastante. Tanto é que o próprio Thiago Nunes fala que o São Paulo termina o jogo com 5 volantes. 4 laterais em campo. Perdão, 4 laterais, né? Botou o Juan Fran novamente. Botou o Juan Fran no jogo, já tinha o Daniel. Isso. Tinha o Igor Gomes, né? Reinaldo. E no jogo foi uma vitória muito importante, mas não foi um jogo fácil, não. É o Igor Vinícius. Igor Vinícius, perdão. Isso. O Igor Gomes é o meia. É o meia. Mas o Atlético jogou bola, foi difícil ganhar, o que mostra mais ainda a importância dessa vitória do São Paulo. Sem dúvida. Não é que ele pegou um time desmilinguido. Não, ele foi lá jogar contra o Atlético. 18 pontos, fez 15 até agora. Mas o que ele falou na coletiva também, Sormani, o que ele fala, não é sempre que o São Paulo vai conseguir controlar a partida. Falou, muitas vezes a gente é obrigado a fechar o time para conseguir a vitória. Ele tem razão. Aqui no Twitter, os torcedores de São Paulo estão falando assim, seus clubistas, seus vermes, seus lixos, vocês não vão falar nada do pênalti do Daniel Alves? Olha, eu particularmente vou falar agora pra vocês, gente, esse jogo não passou em lugar nenhum. Não, mas eu vi o lance, foi pênalti. Então, só que nós precisamos ver se nós não temos o lance. É um lance aqui embaixo, que o Daniel Alves corta por dentro ali e toma um rápido. O problema, meus amigos, é que nós não temos o lance. Infelizmente. Então, eu não sei te falar se foi ou não foi, porque ninguém viu o jogo. Mas sabe o que aconteceu? E nós não temos o lance. Deixa eu falar um negócio. O torcedor do São Paulo tá puto comigo, tá? Falar o português correto. Porque eu falei no jogo sagrado de segunda-feira, eu não falei a respeito da diretoria de São Paulo. E não falei a respeito da CBF. Eu falei a respeito do árbitro. Que quando você tem um árbitro que deixa de marcar um pênalti desse, e vem um cara e fala que o campeonato é armado, como é que você vai dizer que não é? Como é que você consegue defender um campeonato quando um cara comete um erro desse tipo? E a CBF ainda ratificando, não houve nada. Como é que você defende? Eu não estava falando do São Paulo. Tem gente que é aleijado mentalmente falando. Isso muita gente. Não é porque editaram, é covardia isso. Exato, editaram o que eu falei. E gente do São Paulo também tá bravo comigo. Eu não falei nada do São Paulo, gente. Eu não falei nada da CBF. Eu falei da péssima qualidade da arbitragem brasileira, que faz com que as pessoas achem que o campeonato é armado. E quando aparece um lance desse, como é que você vai defender os caras? Editaram, você falou que o campeonato estava comprado. Eu não falei porra nenhuma. Calma, é um absurdo isso, eu também já respondi. São covardes os que falam isso, e são analfabetos intelectuais os que entenderam dessa maneira. Me colocaram junto contigo nessa. Um imbecil de um Instagram que eu não vou... Ele faz o que quiser. Eu não vou dar audiência pro seu Instagram. O cara vem falar pra que a diretoria de São Paulo tá preocupada. Eu não vou... Que fique. Eu não vou dar audiência. Que fique, porque eu não critiquei ninguém. E nem vou me desculpar por algo que eu não falei. Acabou! Eu não vou dar audiência pro imbecil do Instagram que tem lá, que tem um monte de seguidor lá, que é um babaca. Eu não vou falar Peraí, ó. Nós conseguimos o lance agora. Vamos ver se Peraí, nós conseguimos o lance. Inclusive até te bloqueei, babaca. E nós vamos reproduzir o lance. Chegou agora aí a imagem deste lance que tá todo mundo reclamando que teria sido um pênalti claro no Daniel Alves. Vamos ver, ninguém viu agora, né? Ninguém viu. Então não é que a gente tá querendo... Alguém do São Paulo reclamou na entrevista coletiva de ontem, senão eu não me lembro. Ganharam o jogo. Mas, pô, era um bom momento para reclamar, né? Então já temos o lance aí, produção? Eu queria só dizer uma coisa, enquanto não vem o lance. Com o elenco que São Paulo tem começado a formar, com o técnico que tem, que para um curto período sempre obtém bons resultados, e é um curto período importante que é de segundo semestre, portanto, é o curto período que se decide o campeonato.
com a experiência de alguns jogadores e com uma liderança chamada Daniel Alves, que é um cara que faz muita diferença sim. E da forma que tem se desenhado o campeonato, que alguns dos principais times postulantes a esse título estão começando a se focar cabeça a cabeça na Libertadores, o São Paulo aparece como o principal candidato a terminar a competição numa arrancada como campeão brasileiro. Tem um lance aí, Benja? O lance tá chegando. Tá chegando. Mas o São Paulo com essa quinta vitória consecutiva, Benja, ele entra na briga aí... Não, ele já está na briga. Não, mas ele entra até um momento psicológico. 2 pontos a menos que o líder. Mas eu não estou falando da parte matemática. Antes mesmo do São Paulo ter essa arrancada no Campeonato Brasileiro, eu falava que o time de São Paulo era bom. E eu falava que era ruim. Mas não pegando sua frase. O time de São Paulo era qualificado. Eu falei, eu confio no Cuca quando ele tiver um tempo para trabalhar. Essa Copa América foi suficiente para que o Cuca talvez achasse o time de São Paulo, recuperasse alguns jogadores de lesão. Esse é o lance do pênalti. Tá esse o lance aí. Olha o rapa que ele toma por baixo, ó. Eu daria o pênalti. Eu daria o pênalti. O problema é que nós não temos... Mas o árbitro ele não vai nem... O problema é que nós não temos os outros ângulos. Não, pênalti que o Daniel toca a bola e o cara vem. A impressão que dá é o rapa. Claro que foi pênalti. É uma machadada. Não é um pênalti igual o do jogo do Ceará com o São Paulo. Vamos ver. Mas foi pênalti, foi. Lógico que foi. Vamos ver. Olha, ele dá um toque perna esquerda e ele toca na bola, ó. Olha lá, tocou. Agora o cara pega ele, olha lá. Pênalti. Ele tá com as duas pernas apoiadas e desaba. Pênalti. Pra mim, ele tá com as duas pernas apoiadas no chão e desaba. Pênalti. Eu não daria, não. O árbitro tá na frente. A gente está fazendo uma nós vamos botar uma lupa. As duas pernas do Daniel estão apoiadas. Repare agora, ó. As duas estão apoiadas. Mas se a gente tá chegando a essa conclusão, ou seja, se a gente não chega em conclusão aqui... Absolve o árbitro. Absolve o árbitro. Não, absolve não, porque ele tem o VAR. Absolve, ele poderia... Absolve. Não, eu falei absolve. Você falou absolve. Não tem problema. Então, absolve. Não, vai pega tatu. Não é verdade, mas absolver nada. Ó a lupa. O cara tem o VAR, o cara ele tem a prerrogativa de ir até o VAR. Aí deu a travada, voltou. Pênalti. Ou embaixo do pé. A perna dele não tá na mesma linha, não, Paulo. Ele a perna direita dele muda. Na lupa dá pra ver que ele é tocado lá na perna esquerda. Ele é tocado. Se a gente precisa na lupa pra fazer o pênalti... Mas o VAR... Não, mas peraí, mas Formani. Esse jogo não foi televisionado, porém, a emissora de televisão, ela manda câmeras pra lá, tanto que o jogo foi registrado. O árbitro, ele tem a prerrogativa de ir até o monitor e olhar no VAR. Não, só que eu falei que não era, eu estou mudando a minha posição com a lupa. Se eu fosse o VAR, eu chamaria o juiz e falaria pra nós... Mas é óbvio, esse é o grande erro, porque o árbitro não vai ver o VAR. Nesse lance aí, o VAR ou talvez não comunicou o árbitro aí do possível pênalti, ou o próprio árbitro aí não quis ouvir o que o VAR tinha pra falar pra ele. Se esse jogo tem à disposição também o recurso eletrônico, ele deveria ter... O jogo tinha à disposição o recurso eletrônico. Esse é o grande erro. O árbitro tá ali, ó. Ele fala pra ele, não, levanta e segue o jogo, ó. O árbitro está muito bem posicionado, ó. Ele fala não e manda seguir o jogo. Ele errou. O Daronco falou a mesma coisa no jogo do Santos Cruzeiro e o VAR alertou. Escuta, pera um pouquinho. O Gustavo fez uma falta e é falta para cartão vermelho. O Daronco foi lá, olhou e deu. Nesse lance aí, o VAR tinha obrigação de chamar quem que é o caboclo, o árbitro aí. Precisa ver quem que é o cara do VAR. Porque o árbitro, ele não avaliou assim. Mas o cara do VAR, esse cara que tem condição de fazer de chamar. Então, quem é esse cara? Precisamos dar nome aos bois. Porque esse cara contribuiu mais uma vez para que as pessoas fiquem achando que o campeonato é armado. Tinha que chamar pra A, pra B ou pra C. Ontem no jogo do Boca Juniors, no último lance do jogo, o Emanuel Massa, lateral esquerdo do Boca, ele vai dominar a bola e ele tá na passada, a bola vem e bate na mão dele. Mas aí não daria pênalti não. O Simon entendeu como pênalti. Eu achei que foi pênalti. A Nadine entendeu como não. O Simon entendeu como pênalti. Aí o VAR chamou o árbitro da partida. Só passar o nome da fera aqui, Pascoal. Daniel Nobre Bins foi o árbitro do jogo, é o árbitro de campo. E o árbitro do VAR foi o Carlos Eduardo Nunes Braga, aqui do Rio de Janeiro. Carlos Eduardo Nunes Braga. Isso. Um jogo super importante, envolvendo duas equipes que podem brigar pelo... São Paulo já está lá. O Atlético pode fazer uma campanha de recuperação agora. Se vencer. Porque vem um cara que não tem experiência que a gente não conhece. É que eu falei a respeito daquele dia. Como é que põe um árbitro que tinha pitado um jogo só para trabalhar em São Paulo e Ceará? Como é que pega um árbitro que não tem experiência nenhuma para trabalhar no VAR desse jogo? Por isso que no outro jogo, São Paulo foi beneficiado. Agora ele foi prejudicado. Por isso que eu falo, Palmeiras e Grêmio e Palmeiras, teve o árbitro argentino perfeito. Se o Gaciba tiver um pouco de bom senso,
para alguns jogos mais importantes do Brasileirão, traga árbitros de fora. Traga árbitros de fora. Os nossos não dão. Agora, não sei se há interesse nisso. Aí eu já não sei. Agora, esses árbitros que estão apitando aí, Pascoalzito, não tem a menor condição. Nós vamos ter polêmica até quando acabar o campeonato. Acabou a rodada, vai ter polêmica pós-rodada. Mas nessa o senhor tem toda a razão. O árbitro pode não ter visto pelo movimento da jogada o que aconteceu. Ele poderia, o jogador do São Paulo na frente dele não viu o tranco por baixo. Ponto. O pessoal do VAR alerta, fala, meu senhor, como é que é o Mr. Bean, o nome dele? O Mr. Bean é o que apitou ali, ó. O Daniel Nobre Bean. O Mr. Bean engraçado pra caramba. Isso é bom. Sensacional. E ele naquele carrinho que ele entra, o carrinho dele. Por acaso, tô vendo aqui, só uma coisa, uma curiosidade. Não faz tempo que eu não vejo o Mr. Bean. Deixa eu só dar uma curiosidade. Enquanto você procura curiosidade aí... Não, é um negócio... Palmeiras e Internacional pela Copa do Brasil foi dia 17 de julho, certo? Não me lembro. Deixa que eu almocei agora, vou lembrar quando foi. Não, só pra checar. Porque esse cidadão do jogo do São Paulo, ele era o VAR do jogo. Palmeiras e Inter. O Carlos Eduardo Nunes Braga? Que não deu o gol do Internacional. Do Internacional. O mesmo cara. Não, ele é premiado. Quer dizer, não, ele faz o mesmo do Brasil. E é premiado. E daqui a pouco, vamos pegar esse cara, Carlos Eduardo Nunes Braga, é isso? Isso. Daqui a pouco vamos pegar esse cara pro jogo mais importante da rodada e vou colocar esse cara de novo. Ou no VAR. Não, vai ser no VAR. O que é pior ainda. E é por porque no VAR você pode corrigir o erro no campo. Porque no campo é difícil, gente. Apitar é difícil. É isso mesmo. Eu já contei a história. É o mesmo. Já contei a história. Eu tava apitando um jogo lá de amigos lá em Bauru. Chegou no intervalo. Não, chegou no intervalo, pegou a apito. Vocês que se dane. Eu tava machucado. E eu apito o jogo, beleza. Falei, vocês que se lasquem, eu não quero mais saber de você. Quer apitar jogo? Mas também seus amigos, duro. Seus amigos poderiam ter escolhido uma pessoa mais idônea, né? Então, mas o cara que comete aquele erro no jogo do Inter contra o Palmeiras, ele não poderia estar novamente apitando um jogo de campeonato brasileiro. Exato. Ele é por isso que eu critico o Gaciba. Então, digamos que ele pegou uma geladeira e voltou ontem. Então, chega. Então nós vamos ficar de olho, Gaciba, nós vamos ficar de olho nos caras do VAR. Se esse nome aparecer de novo, por gentileza, venha a público e explique. Nem geladeira ele pegou, ele apitou em sequência uma porrada de jogo. Não, mas o cara que é desconhecedor de arbitragem, que ficou pensando... E tudo no VAR, ele é do VAR. Tudo no VAR. Ele é do VAR. Não, agora... Esse cara no VAR é um perigo. Esse cara no VAR é a raposa tomando conta de galinheiro. Ele é um perigo. Ô, Benja, sabe que o Gaciba disse que recentemente, nessa última entrevista dele na CBF, que existem árbitros que não estão muito bem adaptados para apitar jogos de campo, mas estão muito bem no VAR. Vai ver que esse rapaz aí é um desses que... O Pipo veio com a informação. Então ele é ruim no VAR e é ruim no campo. Não, ele foi ruim no VAR duas vezes. Gente, a arbitragem brasileira é uma vergonha. Vamos ver agora hoje de manhã. Hoje de manhã na cidade de São Paulo, onde o Pascoal fala: "Ora meu, porra Belo, ora meu". Chegaram o Daniel Alves e vamos ouvir Daniel Alves, a estrela do São Paulo, e meu amigo Raimundinho, Pascoal. Raí, vamos ver. Eu acredito que vivenciar jogos difíceis e jogos de alta intensidade, estou acostumado, independente se é no Brasil, se é fora, sempre existe essa intensidade também lá fora, então está sendo uma experiência bem agradável. A rapaziada está entendendo o que é que se tem que fazer para conseguir os resultados, para conseguir vir num campo difícil como esse e sair daqui com resultado positivo. E eu acredito que esse é o espírito do nosso grupo. A gente tem que criar essa solidez a nível de equipe para você poder aspirar a objetivos. Bom, primeiro que é nítido, né, o excelente aproveitamento do tempo que a gente teve de treinamento na Copa América, né, durante a Copa América, na parada. O Cuca fez um excelente trabalho, né, a gente vê a dedicação dele, o tempo que ele dedica ao clube, aos jogadores, ao grupo, detalhes, e a gente viu um pouco mais fechado para vocês, a gente viu durante o trabalho
durante a Copa América e pouco a pouco melhorando ainda mais depois da Copa América. Então, acho que o crescimento tem muito a ver pelo grupo forte, né? Um grupo que está coeso, unido, com muitas opções, mas principalmente o excelente trabalho que o Cuca tem feito, junto com a comissão técnica, obviamente. O Daniel a gente já conhecia, apesar das férias, né? Hoje o Juan não jogou. O que surpreendeu no Juan foi assim, o quanto ele se integrou rapidamente, o carisma que ele tem, uma identificação com a torcida assim, que é surpreendente a rapidez com que isso aconteceu com o clube e com a torcida, obviamente. E o Daniel fisicamente excepcional, acho que mostra aí que ele mostra na prática que o objetivo dele da Copa do Mundo, né, de buscar a Copa do Mundo é mais do que possível, é um projeto bem real, e o que ele foi o que mais correu hoje, voltando de férias, leve, né, orientando todo mundo, impressionante a dedicação dele também e a condição física dele muito acima da média. Bom, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que tem uma história no clube, um ídolo, então às vezes parece que é diferente, mas se você pegar nos últimos 10 anos, se alguma pessoa no meu posto não teve pressão, é porque alguma coisa está errada, né? Então é natural, obviamente que quando a coisa vai bem tende a aparecer um pouco mais, quando a coisa vai mal também tende a aparecer um pouco mais, porque eu sou uma pessoa com uma história ímpar no clube, diferente de qualquer outro que ocupou a minha posição. Concorda com o Raí, Pipo? Concordo com o Raí. Essa última frase também? Por que você concorda com ele? Também, porque o Raí foi transparente, claro, e mostrou confiança ao time do São Paulo. Entendeu? Mostrou confiança no trabalho do Cuca. Sabe da dificuldade do campeonato, mas... Você é um 7-1, né, velho? Você tava olhando outra coisa aí. Ele tava falando da pressão no cargo dele. Ele não falou nada disso. Somebody Love. Dá o troféu Somebody Love lá pra ele. Acabei de falar de troféu Somebody Love, vai lá. Troféu Somebody Love, não escutou nada. Acabei de falar da confiança. Rolando Lero. Não, senhor. Rolando Lero. Não, senhor. O senhor Rolando Lero. Rolando Lero, coisa nenhuma. Não, Rolando Lero, coisa nenhuma, é ali. Troféu Rolando Lero lá. Não. Que esse número mais é o Romário agora? Ele não fazia assim, na Copa de 90, antes de sair pra Copa de 90, eles taparam o emblema. Lembra, Paulo? Taparam o patrocínio. Essa do Pipinho me lembra, uma das coisas mais legais que eu vi foi na época daquela TV Mix. Lembra na TV Gazeta? Que tinha... Lá em Mix, hein? Eu acho ele um gênio da televisão, o Marcelo Tassi. Ele tinha um repórter que ele tinha um personagem chamado Ernesto Varela. Isso. Lembra? Era genial. O Marcelo Tassi é genial. E ele foi entrevistar o Nabi Abichedi e deu a briga. E teve um dia que ele lembra que ele falou pro Nabi? O Nabi queria matar ele. E teve um dia que ele entrou no jogo e ele pegava o microfone e não perguntava nada. Ele só deixava o microfone na frente. E os jogadores iam falando e falavam tudo igual. Você lembra disso? Ele falava, tudo bem, se Deus quiser. Você fez igual. Você saiu falando, você achou que tinha pra falar. Claro que não. Por isso você tá dizendo que você é bom. Lembrou de improviso, isso é rádio. A áudio. Isso é rádio. Lembrou a áudio. O rádio te deu Mas a melhor foi a auto-entrevista. Do Palaia? É a melhor. Mas essa foi genial. Aquilo estava presente. O Salvador, você estava naquele dia? Tava. O Salvador, o Palaia merecia ganhar o Oscar. Aquele dia foi inacreditável. O Oscar. Quando ele tirou o papel, quando ele tirou o papel do paletó, pode reprisar isso daí? Não quando ele tira aquele papel do bolso para dizer, eu sei o que vocês vão perguntar e eu vou responder. Tem? Foi a primeira auto-entrevista que eu vi. Aquilo é genial, cara. O técnico do Palmeiras era o Tite. Que ele pergunta, você vai demitir o Tite? Salvador, você vai demitir o Tite? Não vou. Rodada seguinte, Palmeiras e Santa Cruz 3-2, o Tite foi embora. Vamos pro Palaia. E cadê o Palaia, hein, Pascoal? Pô, o Palaia é a figura, velho. Seu Palaia. Salvador Palaia. Ele tem corretor de imóvel. Ele é uma imobiliária. Distribui a farinha de goma pra imprensa. Um abraço pro Salvador Palaia, grande Palaia. Vamos ver agora, porque o São Paulo, gente, pode virar o segundo turno aí como líder, hein? Vamos mostrar a sequência de jogos do São Paulo. O São Paulo tem umas vantagens aí, ó. Não...
O São Paulo pega o Vasco agora em São Januário. É osso, hein? Mais conhecido como domingo. É osso. Pra quem? Osso pro São Paulo ganhar esse jogo. É osso pro Vasco. É osso pro São Paulo ganhar esse jogo. Vai na minha. É osso pro Vasco ganhar do São Paulo. Vai na minha. Ganhar do Vasco em São Januário não é... O São Paulo foi lá em Curitiba e ganhou do Atlético. Não é façanha pra... Ninguém falou que é fácil, mas é mais osso. É osso pro São Paulo. Vai na minha. E pro Vasco é o quê? É osso também. Não é osso, é um dinossauro. Não. São Paulo e Grêmio. Aí o Grêmio vai com o time reserva. Tem uma vantagem, porque antes da semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio vai com o time reserva. Só que na Copa do Brasil... depois ele pega o Inter, também antes da primeira final da Copa do Brasil, e pode pegar o Inter reserva. E no final, a última rodada... Em casa com o CSA. É o São Paulo e CSA no Morumbi, que o São Paulo provavelmente vai meter 3 pontos aí. Então, olha, o São Paulo... fazer 12 pontos aí. O São Paulo fazer 12 pontos aqui não tá impossível, não. São Paulo que já vem de 5 vitórias consecutivas, hein? Pode ir pra 9. Então, mas agora engatou de vez. Então, o São Paulo fazer 12 pontos é impossível, Paulo Lima? Não, lógico que não. Com esse retrospecto que tá vindo aí, subindo de produção em 18 pontos, fez 15, tem apenas um empate nesses últimos jogos, que foi contra o Palmeiras. Inclusive na falha do Volpe, né? A gente pode classificar assim. Então é um time que cresceu de produção. E ontem, em toda a história do Clássico lá em Curitiba, foi a 4ª vitória do São Paulo. De 82 até o ano passado não tinha vencido, venceu no ano passado e venceu esse ano novamente. Então são 4 jogos de vitória do São Paulo jogando na Arena da Velha, no velho estádio do Atlético Paranaense e também no novo, com a vitória no ano passado e nesse ano. Com os valores que o São Paulo tem, com a presença do Cuca e com a nova geração recuperando e ganhando qualidade, que a gente viu o Lisieiro ontem, sem dúvida nenhuma, o São Paulo tem todas as condições nesses 4 jogos, sapecar o total e pular na liderança do campeonato. Não, mas aí a gente precisa fazer aquela conta. E os adversários do Santos? Não, pera um pouquinho. É lógico. Os adversários do Santos, quais serão? O Benja perguntou o Santos pega o Fortaleza agora, final de semana na Vila. Isso. Aí ele vai a Chapecó. O Flamengo pegar a Chapecoense. O Flamengo joga contra o Ceará. Depois ele recebe o Atlético Paranaense na Vila e o último jogo é contra o Flamengo. Se ele vencer os 2 jogos em casa, Atlético e Fortaleza, se ele bater a Chapecoense fora, o que também não é nada de outro mundo, convenhamos. E se ele empatar com o Flamengo no Rio, aqui no Rio, ele acaba o primeiro turno em primeiro lugar, porque ele tem mais vitórias do que o São Paulo. Sim, entendeu? Tá equilibrado. Mas eu vou te falar que o São Paulo tem essa chance toda, porque pega 2 adversários que estão envolvidos em competições de mata-mata. O Inter... a sequência do Corinthians também é isso que eu ia falar. Já que nós vamos falar do Corinthians. Você mandou pra mim ontem. O Corinthians tem uma sequência muito boa. O Corinthians pega esse fim de semana o Avaí lá, que não tá ganhando ninguém. Lá na ressacada. O Avaí não ganha desde abril. Aí o Corinthians tem um jogo difícil. O Corinthians pega o Galo, dia 1º de setembro, na Arena Corinthians. Mas na Arena... Pega o Ceará na Arena Corinthians. Aí pega o Fluminense. É brincadeira, pô. A diretoria do Fluminense vendeu um mando. Então, o jogo pro Corinthians é como se fosse em casa. Sim. Porque vai jogar em Brasília, onde a torcida do Corinthians lá também é muito maior. Então, a diretoria do Fluminense não poderia ter vendido o mando de jogo, né? Gente, mas quiseram ganhar dinheiro, né? Está no regulamento que pode até 5 jogos antes das 5 rodadas finais. Não estou falando que fala o regulamento. Bom, primeiro que esse regulamento é um absurdo. Eu acho que ninguém deveria vender mando de jogo. Agora, time grande não pode vender mando de jogo. Tem que jogar no Maracanã. O Fluminense tem que jogar no Maracanã com a sua torcida, lotar, pressão. Pô, porque dá a conotação do seguinte, olha, eu prefiro meter lá 1 milhãozinho, 1,5 milhão de reais no bolso do que ganhar o jogo. Mas isso aí é uma muleta pra dirigente incompetente, né? Isso é muleta pra incompetência. O que é mais importante nessa... Não, gente, o Fluminense... Jogos, 3 pontos. O Fluminense, pelo 5º ano consecutivo, o Brasileirão tá brigando pra não cair. O que é mais importante? Meter agora 1 milhão de reais no bolso aí ou ganhar do Corinthians? Não, 1,5 milhão. O valor que geralmente é pago é 1,5 milhão. Hoje tem Corinthians e Fluminense, mas é pela Sul-Americana. Eu tô falando pelo Brasileirão. Tá certo vender o Fluminense vender mando, Paulo Lima? De jeito nenhum. Claro que não. A gente tem que jogar em casa. Na situação que o Fluminense está hoje, pendurado na Sul-Americana, né? Que depende muito do resultado contra o Corinthians hoje, mas na zona do rebaixamento e na situação delicadíssima com mudança de técnico, enfim, tudo que a gente sabe da crise econômica e financeira que vive o clube, tem que jogar em casa. Isso aí é indiscutível. Assim como eu acho que o Santos tem que jogar na Vila, o Vasco tem que jogar em São Januário, vender mando de campo
Olha, isso aí é absurdo. Esse regulamento realmente é esdrúxulo e para clube grande é um tiro no pé. Sair da sua casa. É vergonhoso. Para dar chance ao adversário. Nossa, aí quando você pega um time Vasco e Flamengo jogaram em Brasília, o mando de campo era do Vasco. 4x1 pro Corinthians. 4x1 pro Vasco, pro Flamengo. E a torcida... Não, o ano passado. Vasco e Corinthians. Sim, não. 4x1 Corinthians. Não, foi Vasco e Flamengo agora. O mando de campo era do Vasco, o Flamengo sapecou. 4x1 também. E a torcida do Flamengo tomou conta do estádio. E mais grave, exatamente isso. O mais grave que vendeu o mando é inverter o mando. Exatamente. Vocês lembram na Copa do Brasil, quando o Ferroviário de Pernambuco lá mandou o jogo no Paraná para arrecadar dinheiro? E na Arena do Café. Foi no estádio do Café. Foi. Ferroviário não é de Pernambuco? Não, Ceará. O Ferroviário do Ceará. Ceará, ok. Jogou em Londrina contra o Eles Corinthians. mandaram no Estádio do Café o jogo, que era para justamente faturar em cima desse jogo. Ou seja, não teria torcida do próprio time. Porque geralmente, esse primeiro jogo na Copa do Brasil, o clube grande ele joga pelo empate. E o clube menor ali... Joga pela renda. Tem que ganhar para poder avançar. E a Botafogo e Palmeiras também foi em Brasília. Não, e aí depois o cara vem fazer campanha para ser sócio torcedor, ajude seu time. Porque quando tem um jogo legal, né? Se você jogar na sua casa, o cara vende um monte de jogo e fica pra meter R$1 milhão no bolso, R$1,5 milhão, olha lá. É uma vergonha isso, é um absurdo. Vamos parar para... Se você... Eu não gosto disso. É o meu princípio. Eu não gosto de time que vende jogo. Para mim, time que vende jogo... Vende jogo não, vende mando. Vende mando de jogo, tá vendendo a alma. Quando você vende um mando de campo, você vendeu sua alma. Porque você não tem o seu torcedor do lado, você não vai ter o carinho você vai justificar. Eu vou discordar. Ele vai falar, mas tem que pagar as dívidas. Não tem mais, Pascoal. Pascoal, desculpa, não tem mais. Mas tem que pagar. Se a diretoria do Fluminense souber promover esse jogo. Lógico. Lógico. O Fluminense. Patrocínio pontual na camisa. Não, colocou no Maracanã contra o CSA 25 mil pessoas. Lógico. E é contra o Corinthians. Pode levar 50. Num fim de semana. CSA. Exatamente. O CSA foi quarta-feira. Não, foi domingo à tarde. Mas contra o Corinthians é um fim de semana. É um fim de semana também, é um domingo à tarde. Gente, o Fluminense precisa de você. O Fluminense precisa do seu apoio, torcedor. Mais do que nunca. Precisamos vencer o Corinthians. Não sei o que lá. Faz uma promoção. Marketing do drama. Faz um marketing, qualquer coisa. Se você levou, repito, 25 contra o CSA, você põe 50 no Maracanã. Lógico. Pra que levar esse jogo pra Brasília, gente? Enfim, é a mesma diretoria? Acho, não sei se foi vendido pela anterior. Mas é a mesma diretoria que acabou de demitir o Fernando Diniz. Então, pra mim, não surpreende. Mas você tem dado em casa? Não. É informação interessante. Antes que você tem dado em casa? Essa brincadeira. Eu não tenho. Não? Não. Besta. Não tem. Mas é legal você ter um você dado. Tirando embates entre cariocas, embates, tirando embates, duelos. Foi goleiro da França, lembra? Joel Clássico. Embates. Entre os cariocas aqui. Os times cariocas, quando vão jogar em Brasília, eles perdem mais dos rivais do que venceram. Isso é um dado. Mas é o Turu, filho. Aqui Turu, Pascoal. Você tá entendendo? É a perda técnica. O Fluminense, o Vasco. Os caras dizendo que o Fluminense só tá indo lá por conta do dinheiro. O Fluminense não tá dividindo o Maracanã, a administração com o Flamengo? E tá devendo pro Flamengo já mais de R$1 milhão. Então tem a sua casa. Tem uma casa pra já tá jogar. devendo R$1 milhão pro Flamengo. O Botafogo não tem o Nilton Santos? Promove o jogo. Pelo amor de Deus, promove o jogo. O Fluminense é uma torcida grande. Pode não ser uma torcida maior, e não é igual ao do Flamengo, mas é uma torcida grande. Não, enche o estádio. Enche o estádio. Por isso que eu tô falando faz tempo. O futebol carioca, se não é o Flamengo hoje em dia, o que faz o futebol carioca estar no mapa, no destaque, é o Flamengo. E se os caras não abrir os olhos, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Não sabe o que vai acontecer no futuro. E não digo só em tamanho de torcedor, gente. Em relevância, em importância, Olha, que nem o Maracanã, gente. Se não o Maracanã hoje tem. Se não o Flamengo tem Maracanã hoje? Não. Hã? Ué, é duro dizer. Os caras xingam, mas vão fazer o quê? Agora, hoje, à noite, na Arena Corinthians tem pela Sul-Americana Corinthians e Fluminense. Meu menino, no final das contas, mano, Pascoal, que você, o mano agora, ele anda 24 horas por dia com o Pascoal. Então, ele tá usando... Tamo junto, Pascoal. Tamo veneno com o Pascoal, você vai ver. Daqui a pouco o Pascoal bombado, tatuado. Isso mesmo, Pascoal. Andando de camiseta regata de moto aqui na Lúcio Costa. Bandana na cabeça. No final das contas, vai jogar o Bozelli ou vai jogar o Wagner Love? Wagner Love. E vai jogar quem mais?
Acredito que o Sornosa no meio campo. Ah, é, A dúvida do Carille, a princípio, Benja, a dúvida do Carille é só essa posição, Sornosa ou Matheus Vital. Wagner Love volta para a condição de titular. Tem dúvida nisso, é duro, hein? Então, esse é o problema. Eu também não teria dúvidas em escalar o Matheus Vital, mas o Carille ainda tem. Eu vou falar para você, joga o Sornosa. Eu também acredito nisso, Pascoal. Eu acho que é um erro do Carille, mas acredito que, já que ele volta com o Wagner Love, com os críticos contra, porque existem críticos. Sim. Existem críticos ao Sornosa. Mesmo com os críticos, inclusive, o Sornosa vai jogar. Então, mas é um grande erro, Pascoal, porque, por exemplo, quando um jogador ele tá indo bem numa partida, a tendência é o cara começar a ganhar confiança. Olha o Sornosa lá, mano. Olha lá, mano. Até no treino ele tem cara de sono. Mas deve ser umas 8h30 da manhã, 9 horas. Quem se habilitou ele de sono? Não fui eu, a Fiel. Mas o negócio é o seguinte, Sr. Armani. Por exemplo, os jogadores que estão no banco, os caras esperam uma oportunidade quando eles entram para poder mostrar serviço. E o Corinthians hoje, Pascoal, ele não pode falar que ele tem 11 titulares. Porque você tem o Matheus Jesus, que entra sempre e joga bem. Você tem o Matheus Vital, que entra sempre e joga bem. E você tem o Bocelli, que está entrando sempre e jogando bem. Ou seja, o Corinthians ele conta hoje com pelo menos 14 jogadores dentro do seu elenco que podem ser considerados ali titulares. Jogam 11. E desses 11, por exemplo, o Sornosa é um cara que não deveria estar no time titular, porque ele destoa dos demais. O Corinthians, quando ele mostra uma evolução depois da Copa América, o Sornosa não acompanha essa evolução. O Sornosa está bem abaixo do que realmente o Matheus Vital está jogando, do que o Regis jogou nos amistosos, e o Carille continua insistindo com ele. Quando o Carille joga fora de casa e fala, quero segurar a posse de bola, entende-se talvez aí ter o Sornosa no time, mesmo eu não concordando, mas o Carille entende que ele segura mais a bola que o Matheus Vital. Ele cadencia mais o jogo, para que não fique um jogo tão corrido, para que o Corinthians segure um pouco mais a posse de bola e não se exponha tanto diante do adversário. Porém, como o jogo é em casa... Exato, tem que colocar o Matheus Vital. Quanto vai ser hoje, mano? O Corinthians ele tem tudo pra ganhar e ganhar bem. Vai passar o carro? Você imagina? Espera que ele vai falar que vai passar o carro. É que o Corinthians goleando é 2-0, né? A goleada do Corinthians não, pera um pouquinho. Depois do break da Copa América, o Corinthians é outro time. É um time que finaliza. Então, finaliza mas não tem placares elásticos, né? Sim, mas tá melhorando aos poucos. Aos poucos. Mas eu acredito hoje, Sormani, que o Corinthians consiga fazer uns 3 no Fluminense. 3 Então vai passar o carro, é isso? Porque o Fluminense ele tá num mau momento. Pode acontecer do Fluminense ganhar e eu virar meme? Claro que pode, óbvio que sim. Mas o Corinthians ele tem a obrigação hoje de fazer valer o fator casa e é por isso que eu entraria com o Matheus Vital. É um cara mais criativo, é um cara mais agressivo do que o Sornosa, é um cara que consegue colocar os atacantes aí em condições para que eles saiam no mano a mano. Ainda mais o Corinthians não sabendo como o Fluminense vai jogar, porque a escalação do Fluminense hoje é uma incógnita também. Se você procurar escalações aí, o Marcão não deu pistas. Ele não sei se vai manter o mesmo estilo que o Fernando Diniz vinha mantendo, ou se ele fará talvez uma revolução no Como que ele vai manter o mesmo estilo? Os caras mandaram o Diniz embora. O cara caiu por causa do estilo, ué. Mas ele o Celso Bastos foi na semana passada e falou, não adianta jogar lindamente e perder. Agora vai entrar? Mas bota uma retranca aí agora. Bota a retranca. Vai jogar fechadinho, papum. Então, mas o time do Fluminense, ele tá acostumado a jogar assim. Você não muda uma característica de um time de um dia pro outro. A partir do momento que você muda um treinador, você manda um treinador embora. Na véspera de um jogo decisivo. Mano, vem cá. Mano, vem cá. Como é que vai ser o jogo hoje à noite na Arena Corinthians? Carro, mano. Vou falar agora pra você, mano. Jogo difícil, pegado. Você não pode subestimar o Fluminense, por mais que tá ruim. Aí, mano. Pra treinar o bíceps. O Corinthians, você acha que ganha o Corinthians? Eu acho que é um jogo difícil, eu acho que vamos jogar com raça e com coração. Quanto é que vai ser o jogo? Jogo pegado, não dá pra discutir muito, eu acho que 5-0 Corinthians, né? Jogo difícil, mas você tá mesmo se ganhar de 5, mesmo se ganhar de 5, mano, deixa eu te falar, tem o jogo da volta, mano, não tem nada garantido, não. O Carille hoje? O Carille tá de sacanagem, né, mano? Pô, mas, Fluminense 5-0 pro Corinthians, vamos supor. Viu, torcedor do Fluminense? Tô brincando. 5-0 pro Corinthians. E aí, mano, e o Carille? Você tá de brincadeira, mano? Ganhou de 5. Por que não foi 6? Então, o Fluminense que o senhor tá ironizando. O Fluminense que o senhor disse. 6-0. E aí, mano, gostou? Gostei o quê, mano? 5-0. 20 minutos do segundo tempo tocando bola, mano. 5-0. Foi de 7, mano. 5-0, 4 gols do Sornosa. Mas o Fluminense que você tá dizendo que joga bonito e não ganha. Você viu os gols que o Sornosa fez, mano? Pô, era só empurrar a bola, mano. Tá ligado? O Fluminense que você disse que joga bonito e não ganha, o Fluminense na Copa Sul-Americana, Benja, ele não condiz com a campanha que ele tem no Campeonato Brasileiro. O Fluminense na Sul-Americana ele eliminou o Atlético Nacional e eliminou o Peñarol ganhando os 2 jogos.
Então, cara, o Fluminense é um time no Campeonato Brasileiro e outro na Sul-Americana. É por isso que eu tô dizendo, eu não sei como é que por isso que ele falou 3-0. Como é que o Marcão, então, mas peraí, tô falando sério. Eu não sei como é que o Marcão ele vai reagir diante dessa demissão do Fernando Diniz, se ele mantém o mesmo esquema, porque na Copa Sul-Americana tava dando. Não, ele vai meter a retranca. Na Copa Sul-Americana, imagina. Na Copa Sul-Americana, ele ganhou as duas partidas. Não, vai meter a retranca aqui. O Atlético Nacional, gente. Vai jogar ele lá na sala e falou, olha, você é nosso interino. Eu quero bota o muro lá atrás. Bota lá, bota o ônibus na frente do gol. Vamos botar de São Paulo com empate. E hoje o Cássio, o Botafogo foi pra São Paulo pra tentar empatar com o Corinthians lá e levou fundo. Porque a diferença técnica é muito grande. É muito grande aonde? O Botafogo tá acima do Fluminense na tabela do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Fluminense parece um desfalque. Estou falando da diferença técnica entre Botafogo e Corinthians, é gritante. Entre Fluminense e Corinthians, eu acho gritante. Ou seja, eu tenho razão. Não, então, mas vai jogar atrás, entrar só pra segurar o Corinthians, perde 2 ou 3. O Cássio hoje tem mais um dado para a história do Corinthians, né? Porque o jogador do Corinthians que mais vestiu a camisa do time em jogos internacionais é o Ricardinho. Meu amigo Ricardinho, que tem 57 jogos, e o Cássio hoje se iguala a Ricardinho já. 57 jogos com a camisa do Corinthians em jogos em campeonatos internacionais. É um monstro. Agora, Cássio? Sim. É o maior goleiro da história do Corinthians. Sim. A sua opinião. Eu também acho. A sua opinião. Que é o que vale. Agora, o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians em termos de Eu conheço uma pessoa que trabalhou com o Fernando Marcelinho. E são duas coisas que... Eu tenho uma foto sua. Que isso, cara? Eu tenho. Você tem o quê? Eu nunca... Você tá acusando ele do quê? Não tô acusando. Foto minha com o quê, amigo? Com o Fernando Diniz. Você é mascote. Tenho mesmo. Não, eu tenho. Você tem? Tem? O pior é que eu vi também. Tenho mesmo. Tem essa foto. Não, E o Fernando Diniz estava jogando onde? Eu te falo Tava jogando onde, Fernando Diniz? Eu posso mandar pra produção colocar? Pode, eu tava com a camisa do Produção, Botafogo vou te mandar. Mas Eu tenho. olha só, o Fernando Diniz tá jogando onde? Essa foto é verdade Gente, mesmo. eu tenho tanta coisa na tua vida que você não faz ideia. Essa foto foi um jogo, um amistoso de Masters. Corinthians e Palmeiras. Isso aí foi 96, 97. Gente, você era judiadinho, né? Esse jogo foi em Osasco, foi lançamento do estádio hoje do Osasco, da reforma do estádio, lá no Rochdale. E jogaram Palmeiras e Corinthians e foi uma mescla de alguns jogadores. Não, pera. Rochdale. E foi uma mescla dos dois times, de alguns jogadores que estavam jogando naquela época e outros ex-jogadores. Meu tio jogou nesse jogo, né, pelo Palmeiras. E aí, levou a gente. Nesse jogo, o Ademir da Guia estava nesse jogo, o Viola.